O episódio já já vai começar para vocês, mas antes disso, eu quero falar para vocês da Farway. A Farway é a empresa que cuida de toda a minha estratégia de vendas digital. Então, se você tem um consultório odontológico, médico, uma empresa e está precisando de um bom posicionamento, entre em farway.com.br e se cadastra lá. Só não deixa de dizer que foi aqui no Odontocast que vocês viram a Farway pela primeira vez, ok? E agora fiquem com um novo episódio que está incrível. Oi, oi, galera! Estamos começando o 5º episódio do Odontocast. Esse episódio está muito especial. Eu estou trazendo uma pessoa aqui que é referência, uma pessoa que eu admiro muito, que tem títulos de grande importância na odontologia. Essa pessoa, ela me deu aula, né? Eu estou trazendo aqui hoje para vocês o Marcelo Chaim. Ele tem PhD em biomateriais e mestrado também em biomateriais pela Universidade do Alabama, é professor titular da UFSC e é coordenador dos cursos de especialização e aperfeiçoamento em dentística do Instituto Orbis, em Balneário Camboriú e na IEAPOM de Porto Alegre. Inclusive, eu fiz os 2 cursos com ele. Foi ele que me colocou dentro da dentística restauradora. Eu fiz aperfeiçoamento em dentística com ele em Lages e depois eu fiz a especialização na IEAPOM em Porto Alegre. Pessoal, quero apresentar para vocês Marcelo Chaim. Boa tarde, tudo bom? Tudo certo, Marcelo. Me conta um pouquinho hoje, que o pessoal quer te conhecer, quem não te conhece aqui, porque eu tenho certeza que tem milhares de dentistas aqui que vão me assistir, que passaram por ti na graduação ou na pós-graduação. A tua história com a odontologia. Bom, obrigado pelo convite, né, pela deferência. A gente sempre se sente bastante honrado de ser entrevistado. Eu espero que muita gente possa te ouvir e eu vou procurar ser o mais breve e objetivo possível. Eu tenho 36 anos de odontologia, ou seja, eu comecei bastante novo e logo tive a oportunidade de ser professor da UFSC. E lá eu trabalhei com algumas figuras muito importantes da dentística que me ensinaram muita coisa. Então, logo novo eu já dava aulas, já dava cursos e já fazia procedimentos bastante ousados para a época. E trabalhava também como um professor voluntário na UFSC logo no começo. Depois eu tive a oportunidade de fazer o concurso e já sou professor da UFSC há 35 anos. Ou seja, eu fiquei praticamente só um ano formado sem ser professor. Sempre fiz clínica, sempre nunca abri mão do consultório particular. Acho que isso foi muito importante, me deu bastante embasamento. E a minha vocação para o magistério sempre existiu. Tanto que hoje mesmo, após todo esse tempo, eu não penso jamais em parar de dar aula ou parar de ensinar. Então, de uma maneira bastante sucinta, acho que é isso. Tive a oportunidade, através do CNPq, de ganhar uma bolsa de estudos, o que hoje é muito difícil, para fazer o meu PhD e o meu Master of Science nos Estados Unidos, na Universidade do Alabama, em Birmingham. Na época, o curso de materiais dentários era o mais reconhecido mundialmente, por isso que eu fui para lá. Tinha lá o Dr. Leinfelder, e, e foi muito interessante esses 4 anos e meio que eu passei lá, estudando tanto na escola de odontologia quanto na escola de engenharia. E é muito bom a gente ter esse conhecimento da engenharia, a gente sai um pouquinho do, sabe, daquele ambiente puramente odontológico, que abre um pouco mais a cabeça, porque se você for perceber, a boca é puramente mecânica. Uhum. Nós temos que saber as tensões, as forças que ocorrem para poder prever como os materiais vão se comportar. Eu sempre gostei muito dessa parte de materiais e a gente tem que estar sempre atualizado, porque eles mudam muito, as empresas são muito dinâmicas, lançamentos são feitos a toda hora. Nós já estamos na 8ª geração de adesivos dentinários. As cerâmicas evoluíram muito, as resinas compostas também. Então, nós vivemos uma época muito interessante, muito legal. Quando eu me formei, nós tínhamos 2, 3 resinas para trabalhar, um sistema adesivo em que não confiávamos muito. Era uma odontologia um pouquinho mais agressiva, acho que bem mais agressiva do que hoje. Não havia tanta preservação da estrutura dental. Então, eu estou bastante feliz de ainda estar dentro da odontologia. Gosto muito dessa área e me dedico a ela o máximo possível.
Chaim, eu sei que tu palestra internacionalmente, né? E quando tu vai para essas palestras, o que costuma ser o foco das tuas palestras, o assunto das tuas palestras? Estética, Dani. Eu já dei aula em 52 países. Eu já tive nos países do leste europeu, na Ásia, na Europa, Estados Unidos, Canadá, México, todos os países da América Central, todos os nossos países aqui do Sul, né? Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, e eu já andei por tudo. Já tive época que eu não saía de avião mesmo, viajei muito. Eu estava me sentindo um estranho dentro de casa já, por isso que eu diminuí um pouquinho, né. E sempre o tema era estética, as pessoas interessadas em estética. Como fazer restaurações estéticas, como embelezar o sorriso, como clarear bem um dente, como que eu faço uma faceta cerâmica bem feita, uma faceta de resina bem feita, né, como que eu pego o sorriso de uma pessoa e deixo ele melhor. Basicamente é isso. E claro, né, a gente colocava bastante ciência de materiais para embasar um pouco daquilo que a gente estava dizendo. Falta bastante hoje isso, O que acho, né? falta, eu ando, me permite esse adendo, né? Eu ando bastante insatisfeito com o que tem acontecido, principalmente nas redes sociais, em que os alunos chegam, olha, professor, eu vi essa técnica aqui e eu vou tentar, eu vou fazer o curso com essa pessoa. Daí a gente vai ver, não falando mal jamais, eu nunca falo mal de colega, mas a gente vai ver que não tem embasamento científico nenhum, sabe? Foi alguma pequena invenção que só para sair do normal, do científico, do que é, do que já está bem embasado, para ser alguma coisa diferente, né? E as pessoas às vezes se deslumbram com isso. Então, o aluno que está se formando, ele acompanha a rede social, mas infelizmente tudo que está ali, tem muita coisa que está ali, desculpe, que não é boa. E ele faz e depois ele começa a ver os fracassos que está acontecendo. E aí não é frustração nossa, mas nós temos mais conhecimento e principalmente muito mais experiência para dizer, vai com cuidado. Olha, isso não vai funcionar. Por quê? Por isso, por aquilo, não tem como funcionar, né? Vou te fazer uma observação. Quando eu estava na especialização, o meu TCC foi sobre adesivos autocondicionantes. Eu lembro que estava começando a surgir o Universal, e eu lembro que eu fiz a pesquisa sobre isso, e já se falava bastante para não condicionar a dentina. E eu lembro que eu cheguei para ti, comentei, e tu disse, calma, tá surgindo agora esse adesivo. E na época eu não conseguia entender. Hoje, que eu já tô com 10 anos de formada, né? Eu entendo por que tu me falou aquilo, né? É importante porque surge muita coisa mesmo, como tu falou. Surgem e logo saem no mercado quando Uhum. são ruins. Um dia desses eu estava interessado em comprar um carro que é um modelo novo, lançado por uma dessas montadoras, e eu liguei para o meu mecânico de confiança, uma pessoa que entende muito de automóvel. E eu falei para ele: "Olha, o que que você acha desse carro?" Aí ele falou assim: "Não, não, não compra esse carro. Espera, esse carro acabou de ser lançado. Eu acho ele um carro muito grande pelo motor que ele tem, eu acho um carro meio pesado, eu acho que a distribuição dele não tá boa. Pode ser até que funcione, mas espera um pouco. Espera ter um pouco de experiência no mercado com ele e depois você vai lá e investe. Você quer, compra um carro já mais consagrado, uma mecânica mais consagrada, um carro que não vai te trazer problemas, né?" E e aí eu achei aquilo espetacular. E eu digo a mesma coisa, eu faço essa analogia para novos lançamentos. Calma, espera um pouquinho. Não é porque é novo que é bom, Uhum. né, não é porque é uma coisa recém-lançada, moderna, que é boa. Não, geralmente ela tem falhas também. E como que a gente vai saber? Através da experiência clínica. Eu lembro muito bem que quando surgiu os ionômeros de vidros, quando surgiram os ionômeros de vidro, eu até escrevi artigos sobre isso, dizendo que era a maior maravilha do mundo. O ionômero é um bom material para certas aplicações. Ele tem muitas limitações de uso. E muita gente pensa que pode fazer reconstruções com ionômero de vidro, mas ele falha, ele fratura, ele não tem essa adesão química prometida à estrutura dental, que que os íons carboxila do ionômero se unem tão bem aos íons cálcio da dentina e do esmalte. É uma adesão química limitada, não resiste às forças, aos intempéries da boca. Então, se ela tiver com uma boa retenção mecânica, funciona bem. Se não tiver, ele falha. Porque ele não foi designado, feito para aquilo. Mas como ele tem essa propriedade, ele é anticariogênico e ele tem adesão à estrutura dental, todo mundo acha então que é o melhor material do mundo. E aí, eu achava também. Eu tinha 21 anos de idade, Uhum. quando eu publiquei alguma coisa sobre isso.
Eu era recém-formado, então eu entendo muito bem o que esses jovens que estão se formando, estão fazendo, né. Quando eles veem alguma coisa nova que: "Não, professor, o senhor é que já está ficando velho, porque isso aqui é novo, isso aqui é moderno". Mas não, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Eu acho a rede social fantástica, acho que é uma maneira interessantíssima de divulgar conhecimento, mas tem que ir com parcimônia, tem que ir com parcimônia. Até, falando um pouquinho disso, a odontologia, eu acho que várias outras áreas também hoje, né, as pessoas estão buscando um sucesso financeiro rápido, né, e a rede social tá ajudando bastante. O que que tu pensa sobre isso com todo esse tempo de profissão que tu tem, que hoje as pessoas, 2 anos, elas já querem estar explodindo já com o consultório Hum. cheio, né? Infelizmente, eu não tenho algo mágico para dizer. Você vai ter que trabalhar muito. A nossa profissão, ela precisa do nosso trabalho. Por isso tem que cuidar bem da saúde, cuidar bem das mãos. Meu pai sempre dizia isso. O meu velho e falecido pai sempre dizia: "Cuida da sua saúde, cuida do porque o teu trabalho depende exclusivamente de você", né. E tem uma expressão chula que diz que caminhão parado não pega frete. E o dentista parado, ele não ganha. Ele tem que estar trabalhando. É uma profissão fantástica, mas ela é difícil também. Então não tem uma maneira da gente alavancar os ganhos de uma maneira muito rápida. Você talvez possa ser um bom gestor e e ter pessoas trabalhando para você de uma maneira justa. Eu não tenho visto isso ultimamente, tenho visto meus alunos recém-formados recebendo propostas indecorosas para trabalhar em clínicas. Eu acho isso, sabe, aviltante. Eu nem gosto de ouvir muito essas histórias. Mas assim, voltando à sua pergunta, acho muito difícil em poucos anos esse enriquecimento. Porém, desculpe a falta de modéstia, eu tenho muito mais do que eu jamais sonhei ter, graças à odontologia. Então eu me sinto ainda bastante jovem, eu me sinto bastante capaz do trabalho, e eu acho que eu conquistei muita coisa com a odontologia, através do trabalho duro. E com o tempo, né? É, com o tempo e com o trabalho duro. Mas eu já disse, eu nunca imaginei ter o que eu tenho trabalhando como cirurgião dentista, sendo professor universitário. Então, assim, dizer que é uma profissão ruim, isso é uma besteira absurda. É uma excelente profissão. Eu lembro quando uma vez, há muito tempo, recém-formado, gosto muito do direito. Meu pai fez direito e eu acompanhava meu pai na faculdade, porque meu pai já fez depois de velho, e eu adorava aquelas aulas do direito. E eu falei: "Pai, quando eu me formar em odontologia, eu já vou fazer direito". E quando eu me formei em odontologia, eu estava conversando com o professor Baratieri, e eu falei para ele: "Ah, eu vou me inscrever e vou tentar fazer direito à noite". Ele falou: "Pra quê?". Eu falei assim: "Ah, porque daí eu posso também trabalhar na área do direito". Ele falou: Você é um idiota". Eu lembro as palavras que ele disse, foi alguma coisa nesse sentido. Você está na profissão melhor do mundo e quer fazer outra profissão, e quer exercer outra profissão? E aquilo me deu um estalo. Pô, realmente, eu estou numa profissão muito boa. Só que eu tenho que ter força de vontade, perseverança e trabalhar. E realmente, eu não sei o que que eu faria com o direito hoje, que eu não tenho tempo para absolutamente nada, né? Então é realmente uma profissão incrível, só que precisa de perseverança e de trabalho. Mas eu não conheço nenhum dentista que está passando necessidade ou que está com algum tipo de problema. Todos temos trabalhos. Só que os que estão começando talvez estejam um pouco mais frustrados porque esperavam receber, né, muito mais nesse primeiro momento. Calma, que as coisas se resolvem. Eh, Vou entrar um pouquinho na odontologia agora. A gente vê, na verdade, eu acho que a rede social ela tá trazendo bastante polêmicas em todas as áreas, né? Mas dentro da odontologia, na parte de adesão e facetas principalmente, existe uma competição, parece, entre resina e porcelana. O que que tu acha? Para ti, eu já imagino a resposta, né? Mas vamos falar para o pessoal que está ouvindo. Existe um material melhor, a resina ou a porcelana, para a gente fazer facetas? Essa resposta é bastante fácil. Antigamente nós usávamos porcelana. Porcelana é a cerâmica feldspática, é um tipo de cerâmica. Hoje nós usamos cerâmicas mais fortes, que se fraturam muito menos. Para que você tenha ideia, uma porcelana ou uma cerâmica feldspática é 5 vezes mais fraca do que a cerâmica utilizada atualmente, a mais utilizada, que é o de silicato de lítio.
ele é indiscutivelmente melhor material que a resina. Indiscutivelmente. Você dizer que a resina é igual à cerâmica ou parecida com a cerâmica, infelizmente é uma besteira. Ela é muito melhor. O grande problema é o custo disso, porque uma cerâmica feita por um bom ceramista, um bom técnico, ela tem um valor que você tem que repassar isso para o seu paciente, certo? Mas também não é nada do outro mundo. Agora, pensa bem, cerâmica é inerte, ou seja, não tem nenhum tipo de reação alérgica à cerâmica. Em alguns pacientes, a resina tem demonstrado algum tipo de problema nesse Ah, sentido. é? É. Então, veja bem, se eu pegar um tecido subcutâneo de ratos, fizer lá uma pesquisazinha e colocar uma pastilhazinha de cerâmica e uma pastilhazinha de resina, a reação alérgica do rato à resina vai ser muito maior. E da cerâmica, zero, não tem nenhuma. Ou seja, é um material inerte, completamente biocompatível. Então, só nisso já é muito bom, porque gera, se você trabalhar direitinho, gera zero de resposta inflamatória no nosso periodonto. Número 2, ela não agrega placa, ela é muito lisa. É muito fácil de higienizar. Você pode ver quando nas profilaxias, você vai perceber que não tem tártaro ali, não tem nada que esteja agregado naquela superfície. Resina não. E a resina, apesar de ser um material fantástico, né, um material que nós conseguimos bons resultados, frequentemente ela é muito mal polimerizada. Os fotoativadores, nós temos ótimos fotoativadores. Eu sei que você, por exemplo, usa um dos muito bons, mas temos fotoativadores muito ruins. E esses fotoativadores, eles não conseguem polimerizar bem a resina. Uma resina que não é muito bem fotoativada e muito bem polida, ela se degrada muito rapidamente. Mas vamos lá, compara uma resina ultra bem feita, ultra bem acabada, onde o dentista realmente se esmerou para fazer, usou o melhor fotoativador, e pega uma cerâmica bem feita e compara uma com a outra. A cerâmica não termina nunca. Ela não se desgasta, ela não se deteriora, ela não muda de cor. E a resina, no máximo em 10 anos, você já tem que substituir, mesmo sendo ultra bem feita. Ela se desgasta com a escovação, Uhum. nas profilaxias, então não dá para competir, né? A cerâmica é o melhor material existente para substituição do esmalte. Infelizmente, as coisas que a gente vê às vezes da internet, que é o que passa, e muitos pacientes acabam abraçando a ideia, o custo é menor, o paciente tem mais chance de aceitar, né? Então, esses dias chegou um paciente para mim e disse assim, tá, mas eu vi um profissional aí que ele aplica um glaze em cima da resina, e ele não falou glaze, ele falou outro termo, né? E daí diz que a resina não muda de cor, daí eu falei para ele, não, vai lá então, porque para mim não tem, porque eu falo isso nas consultas hoje, eu digo que existe a limitação, que a resina, eu dou um tempo médio até, eu digo de 3 a 10 anos, porque tem paciente meu, Chain, que eu faço na anamnese, eu já tive paciente que tomava 2 litros de Coca-Cola por Ela, dia. ela não aguenta nada. Como é que vai durar? Ela não resiste a essa erosão ácida, né? Ela mancha muito mais facilmente, por exemplo, com esse café. Se eu tiver resina, ele vai durar, essa resina vai mudar de cor, né? Muito mais rapidamente. Não digo assim tão rápido, mas quanto mais clara a resina, mais facilmente ela muda de cor. É um polímero. O polímero, ele forma reações, ele forma cadeias moleculares. Essas cadeias, elas nunca conseguem se converter 100%. Elas não conseguem ser 100% convertidas num polímero. Então, por isso que quando a gente fala grau de conversão de polimerização, a gente diz assim 80%. E só 80% das cadeias poliméricas conseguiram chegar ao final. Os outros 20, 25, 30%, elas ficaram meio quebradas, elas não conseguiram se polimerizar com perfeição. Então, se nós tivéssemos 100% de grau de conversão, nós teríamos realmente um material perfeito, mas não é. Não consegue se polimerizar E tão se bem. for feito de forma indireta, faz diferença? Que a Se gente tem for feita de técnicas de forma forma indireta, indireta, né? sim, mas também continua uma resina composta, não é tão boa. O grau de conversão de polimerização aumenta um pouco mais, dependendo da marca do material, que aí entra muito a marca do material. Mas no fim, é uma resina também. Muda pouco uma resina bem feita na boca e uma resina bem feita fora da boca. Como na boca frequentemente ela é mal feita, a que é feita fora da boca acaba tendo um resultado clínico melhor. Uhum. Mas se você fizer bem feita aquela na boca,
você polir muito bem e fotoativar muito bem, ela vai ter a mesma resistência de uma indireta, a mesma. Eu lhe garanto isso, né? Mesmo sendo colocada num forno, né? Às vezes você faz, leva num forno, aí tem a termopolimerização, mas a gente vê estatisticamente que os resultados são muito similares. Claro que quando você faz fora da boca, você tem vantagem, você consegue esculpir melhor, você consegue dar um contorno melhor, é uma restauração mais ampla. Então, não é só por isso que se faz indireta. Mas a resina indireta e a resina direta, quando as duas são bem feitas, tem durabilidade parecida, entendeu? Outra coisa que eu vejo, já fiz também, e hoje eu olho bastante na internet e fico, de certa forma, ali me perguntando, é que hoje são feitos casos complexos e é feito arcada completa de resina, né? E hoje eu falo muito para os pacientes que a arcada inferior é bem mais complexo de fazer faceta, porque tem oclusão, né? Então, o que eu vi nos casos é uma durabilidade muito menor por causa da mastigação ali, que essas facetas acabam sendo envolvidas, né? Tu chegou alguma vez a fazer caso de arcada dupla, assim, em resina? Não faço, vejo que é veiculado, vejo que é oferecido, não faço e não recomendo. É porque é muito difícil você fazer isso, toda em resina, né? O que que acontece? A questão da adaptação oclusal, muito difícil você deixar isso bem adaptado, fazendo diretamente na boca, né? Então, os ajustes são mais difíceis, diferente de quando você tem num articulador, que você faz os ajustes ali, depois faz pequenos ajustes só na boca. E a questão de que a resina, se ela não tiver uma espessura mínima, ela fratura. E na parte inferior, principalmente, ninguém quer ficar desgastando o dente para ter espessura mínima de resina. Então, por exemplo, esses pacientes que têm bruxismo, é um grande problema. Porque o que, que o paciente faz? A dimensão vertical de oclusão dele diminui, né? Ela diminui. Quando ela diminui, você não tem espaço para colocar resina. Se você colocar resina, ele fica alto. Você teria que mexer em toda a boca. Você teria que aumentar a DVO. Aumentar isso tudo com resina, você não consegue ocluir isso bem. Você não consegue fazer isso na boca de uma maneira adequada. Mas vamos lá, o paciente tem um molar que ficou sensível porque ele foi desgastando e ele perdeu a dimensão vertical dele. O que que você tem que fazer? Você fica sem saída. Não dá para colocar uma película de resina em cima. Se você colocar uma película fina, ela quebra rapidamente, ela não aguenta. Para ela ter resistência, ela precisa ter 1 milímetro de espessura. 1 milímetro de espessura é coisa para chuchu na boca. E aí o dentista vai fazer o quê? Ele vai preparar uma caixa de 1 milímetro, ele vai pegar uma broca, vai pegar uma ponta de diamante, vai fazer uma cavidade de 1 milímetro para poder colocar resina? Ele não faz. Então aí a gente começa a ver as falhas, né? Porque Porque hoje se dissipou essa coisa do sem preparo, né, Chain? Ninguém quer preparar, né? ninguém quer preparar, mas aí começam os problemas. Para não preparar, você tem que ter uma espessura muito fina. E se você fizer uma espessura fina, ela falha, ela quebra, ela não tem resistência coesiva para isso. Mesmo a cerâmica que é mais forte do que a resina, se ela não tiver pelo menos 0,6 milímetros de espessura, idealmente 1 milímetro na oclusal, ela fratura também com o tempo. E aí nós estamos vendo aí a quantidade de resinas fraturadas, eu mesmo vejo, né? E vejo as minhas que falharam porque eu não obedeci essa regra. Eu já fiz com espessuras menores e, sabe, me arrependi, porque eu vi que depois eu tenho que reparar isso. Inclusive, onleis de cerâmicas que eu fiz com espessuras mais finas, para quê? Para ser o mais conservador Sim. possível. Infelizmente, não funciona. Se eu disser isso, as pessoas vão falar, pô, o cara é agressivo, o cara é old fashion. Não, eu sou experiente. Eu vi o que acontece. Eu olho, eu faço a restauração e depois de um mês, um ano, o paciente está lá de novo no meu consultório. E eu vejo, ó, essa aqui falhou, quebrou. Eu vou olhar na ficha, fiz faz 8 meses. Eu tenho que fazer de novo, eu não posso cobrar do paciente. Eu fiz, ele me pediu o melhor, eu fiz o melhor e o melhor quebrou, é porque eu fiz alguma coisa errada. Onde foi que eu falhei? E aí eu vou aprendendo. Daí quando eu vejo alguém falando assim, não, foi uma peliculazinha de resina, sabe, sem preparo, aí me arrepia. Eu sei que aquilo não vai durar nada. Mas eu vejo assim, eu não sei como é que estão os outros consultórios, mas eu gosto muito de ver meus trabalhos. E quando eu comecei a ver meus trabalhos retornando, eu fiz um curso que ele comentou uma coisa sobre ser conservador e eu entendi de uma maneira diferente. Então, para mim, hoje, ser conservador é o meu trabalho durar muito tempo na boca do meu paciente. Eu não precisar mexer de novo, botar broca de novo.
Então, se o trabalho falhou e eu tive que mexer de novo, eu sei lá, às Mas vezes você está eu não perfeita. fui tão conservadora Talvez você assim. tenha aprendido comigo isso, porque eu sempre falo isso. Quem é mais conservador? Quem faz uma vez só e dura? Ou quem faz da maneira mais conservadora e faz 2, 3 vezes? E tem que agredir o dente 2, 3 vezes. Uhum. Então, às vezes, a gente faz um preparo e aquilo dura. E não tem que refazer nada. E às vezes você quer ser super econômico em relação ao preparo do dente, o que eu acho sempre muito bom, mas é fora da técnica, tá fora do protocolo. E aí quebra. Aí você tem que fazer de novo. E na segunda vez que você faz, você já prepara um pouco mais. E se você não preparar um pouco mais suficiente, vai quebrar de novo. Você vai ter que intervir mais uma vez. Então você agiu na estrutura dental muitas vezes. E isso sim causa as pulpites, isso sim causa enfraquecimento dental. Então já vai fazer, faz como manda a técnica, faz como está estabelecido, né? Como tem um protocolo bom que funciona, que dura, que é o que a gente aprende. Nenhum protético, se você mandar para o protético um preparo e que ele perceber que não tem estrutura suficiente, ele, em vez de falar, Dani, reprepara o dente que eu não tenho espessura de cerâmica. Sabe o que ele faz? Ele põe uma casquinha de cerâmica, que ele quer te agradar também. Aí você vai lá, põe na boca, daqui a pouco quebra. Ou então você põe e tem que fazer o ajuste porque ficou alto Uhum. e você desgasta e perde a cerâmica que tinha ali em cima e cai em dente de novo. Isso aí é muito comum. Antigamente, nas metalocerâmicas, a gente via que o metal sempre aparecendo. Por quê? Porque não tinha espaço no preparo das coroas. Aí o técnico botava o metal, botava um pouquinho de cerâmica em cima. Ficava alto, se desgastava aquele pouquinho, já expunha o metal. Era muito comum disso acontecer. Pode olhar as metalocerâmicas antigas que tem na boca, muitas estão assim, né? Sim. Mas isso na cerâmica atual não é aceito. Então, infelizmente, se o que você quer fazer, tem que deixar o espaço. E hoje os pacientes estão chegando no consultório. Por exemplo, eu recebo muita pergunta no Instagram sobre facetas. E daí as pessoas me perguntam, me mandam fotos às vezes da boca, né? Que acontece. Daí eu olho o sorriso bonito. E daí eu pergunto, mas o que que tu quer mudar? Ah, eu não gosto da cor. Tu já fez clareamento? Não. Fico, meu Deus, se as pessoas caem em alguém que quer fazer faceta, vai fazer uma faceta em cima do dente, a pessoa não fez nem clareamento ainda. Infelizmente, isso anda comum. Ali no curso de especialização no Instituto Orbis, ali em Balneário, um rapaz apareceu lá e ele queria branco, muito branco, muito branco. E nós usamos a cor mais branca de resina que tem, que é uma resina da Vitra chamada BL1. Ela é branca opaca. E nós fizemos sem preparo, era um rapaz de uns 20 anos, 21, e ele pediu para fazer. E nós fizemos essa resina para ele super branca. Eu peguei a resina mais branca que eu tenho. E ele não gostou, ele achou que ainda estava pouco branca. E eu fui lá conversar com ele e falei: olha, isso aqui é o que tem de mais branco, né? Mais branco que isso vai ficar muito opaco, vai ficar horrível, vai ficar uma parede, né? Vai ficar uma cor, um cal. Aí ele falou assim: não, mas eu quero. Eu fui lá e pedi para a acadêmica aplicar o pacificador em cima do dente, então nós só aplicamos aço, usamos um opacificador que é branco, opaco, feio, e colocamos essa BL1 em cima. Ou seja, ficou horroroso. Ele achou pouco branco ainda. Ele queria algo mais branco. Isso, claro, graças a Deus, isso foi só uma história. Mas a maioria das pessoas, elas estão buscando uma cor que não é natural. Mas isso já foi pior. Nós estamos percebendo um cenário que isso já cresceu, né? Ou seja, uma procura muito grande pelo branco, e depois as pessoas começaram a ver que isso está ficando feio, que isso tá tendo um resultado pior do que eles esperavam, e agora eles estão procurando um pouquinho mais do natural. Então ainda gostam do branco, mas não tão branco, um branco com um pouco mais de profundidade, tá certo? Mas sim, é uma tendência, né? Assim como você pode ver que dentro da harmonização facial está tendo muito Sim. exagero também. Então, eu percebo lá no meu consultório que quando eu vou fazer as lentes de contato, que a gente chama assim, né? Só para aproveitar o marketing, os laminados cerâmicos, quando o paciente está entre uma cor bleach, uma das cores de dentes clareados, né? Que a gente chama de 0M1, 0M2, 0M3 da escala Vita, e a cor 1, que é o nosso B1, que antes era muito branco, eu percebo que eles estão
nessa, nesse dilema, eu passo 0M3, que é o quê? A primeira gama dos dentes bem clareadinhos. E nunca tive nenhum paciente que ficou insatisfeito. Uhum. Porque eu sei que eles preferem um pouquinho mais branco, né? Independente da idade, mas que não seja aquele branco opaco. Mas quer que eu te fale uma coisa, aproveitando? É, o formato tem muito mais a ver do que a cor. Se você tem uma cor clara, mas o formato tá bonito, tá natural, você desenha bem os dentes, por isso que o ceramista é muito importante, tá? Aquela cor mais clara fica boa. O que acontece é que eles tiveram exageros, e usaram até um jogador de futebol aí como exemplo, né? E que colocaram aqueles dentes enormes, fora de proporção, extremamente espessos. Aquilo deu uma aparência tão horrorosa que as pessoas tiveram um pouco de rejeição ao branco. Mas não foi o branco, foi o desenho do dente. Faz aquela cor num desenho bonito, delicado, bem feito, para ver. Só que para isso precisa de preparo. E daí uma coisa que eu vejo, Chain, porque assim, a resina, como eu comando a resina e ela é só feita com acréscimo, muitas vezes no desgaste a gente consegue deixar ela mais delicada, Sim, você vai né? arrumando, né, de acordo com o Isso. gosto do paciente. Só que ao mesmo tempo eu vejo que essa resina delicada, ela tem uma espessura fina, que o paciente vai escovar e que durabilidade que vai ter. Ela descama. Então não é uma resina, por exemplo, tu pega um paciente que ele tem muitas restaurações, dente escurecido, tu vai fazer um preparo normal, né? E vai fazer um preparo de 1,5 ali, então a resina vai ficar mais espessa. Então eu vejo que a durabilidade dela acaba sendo maior porque tem mais resina, Claro, né? Quando a gente faz claro. uma resina para pequenos detalhes que tu aplica uma fina camada, a durabilidade dela também é menor. Bem menor. E eu vejo pacientes chegando no meu consultório, eles dizem assim, tá, mas eu quero resina porque é mais natural. É porque ele é mal informado, né, ele não Sim, é da nossa área, aí precisa conversar com ele, explicar direitinho, ele é mal informado. Ele geralmente prefere porque o custo é menor. sim, mas eu vejo uma certa tendência pela internet também, que se vende que resina é mais natural. Eu vejo que se fala isso, que resina é mais natural. E eu não sei se é porque essa impressão, eu recebo muita foto de sorriso com resina, que eles deixam bem fina a resina. Fica Hum. bem fina, só que nunca se fala em quanto tempo vai durar aquilo ali. Só se vende aquela resina daquela forma. Então não se É, fala em durabilidade, né? é que o paciente ele aceita até essa Uhum, menor durabilidade. Eu concordo com você, eles acham mais natural, porque o dentista respeita um pouco mais o formato original do dente. Se você não tiver um bom ceramista, ele vai artificializar mais o sorriso. E aí as pessoas veem quem tem cerâmica, que estão com os dentes mais grosseiramente desenhados, e acham que aquilo ficou meio sim. artificial. E aí elas falam: não, vou fazer resina, que eu consigo ter mais ou menos o padrão dos meus dentes. Mas isso é uma besteira, porque você consegue com cerâmica exatamente a mesma coisa. Se eu moldar o teu dente agora e fizer preparo para laminado cerâmico e mandar para o meu técnico, ele vai fazer exatamente como o seu dente. Se eu falar para ele assim: ó, eu quero esse formato, ele vai fazer esse formato. Agora, se eu falar para ele assim: não, esse paciente quer ter os dentes maiores, quer aparecer mais, quer ter um dente mais volumoso, ele vai fazer assim também. E ele pode não agradar, não, o que o paciente quer. Quando é na resina, eu conserto, Sim. eu tiro, eu diminuo, eu deixo do jeito que o paciente quer, tá certo? Mas dá para fazer isso na cerâmica também. Você pode colocar e você pode fazer os ajustes antes de aplicar, né, a maquiagem da cerâmica. Então dá para você trabalhar com cerâmica também. O importante é ter um bom ceramista. Se você Sim. não tem um bom ceramista, você vai estar em apuros, né? Sim. Outra coisa que eu acredito que tu também esteja acompanhando é a quantidade de pacientes que querem alinhar os dentes com faceta e a quantidade de profissionais que estão fazendo esses preparos. Então, tu estudou bastante biomateriais, como tu mesmo falou, tem muita mecânica na boca. A gente não está mudando o eixo do dente, a forma como ele está recebendo o impacto. Isso a longo prazo, Chain, o que pode acontecer para os colegas que às vezes estão assistindo e estão fazendo essas facetas, com dentes girados, com classes em topo, né? O que pode acontecer a longo prazo? Falhas, né? Você pode ter falhas, falhas prematuras, falhas catastróficas, mas eu já tive frente a esses problemas várias vezes, né? Em que o paciente fala: eu não quero colocar aparelho de Sim, jeito nenhum. Ele fala assim: eu não quero colocar aparelho, eu quero resolver. Então aí você conversa com o paciente e tem coisas que dá para você resolver com resina, dá para melhorar bastante, sem ser demasiadamente agressivo. Eu, por exemplo, jamais vou
preparar um dente a ponto de ter que fazer uma endo nesse dente para poder encaixar uma resina. Então, geralmente, eu trabalho com ele, olha, vamos usar um pouco de aparelho, então, pelo menos para a gente resolver. Ou então, quando o caso é muito difícil, eu simplesmente não faço. Eu me recuso a fazer porque eu sei que vai me trazer problemas aquilo. Eu sei que vai me trazer problemas, elas vão falhar, elas vão fraturar, né? Ou o dente vai ficar demasiadamente sensível, e eu vou ter que ficar dando atenção para aquele paciente. Eu acabo comprando um problema. Quando o dente fica muito sensível, o paciente te culpa por isso. E você tem que fazer um preparo maior. Aí você fala, então vou ter que tratar o canal. E ele fala, tratar o canal? Não, mas peraí, o dente vai ficar mais fraco. Então ele te jogou o problema. Uhum. Uma coisa que você fez para ajudá-lo e que você acabou comprando esse problema. Então, hoje, com mais idade, com mais experiência, eu não faço isso, certo? O ideal é que realmente ele alinhe os dentes com a ortodontia para que depois você faça as facetas. Eu consigo convencer uma boa parte deles. Outras não. Aqueles casos que também são mais simples de serem feitos, pequenas giroversões, ganhar um pouco de resina, compensar, esses dá para a gente fazer. Eu faria tranquilamente. Casos mais difíceis, não. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu vi essa semana até, meu esposo me mandou um paciente classe 3 que fizeram um aumento de dimensão e daí acabaram deixando meio de topo, assim, o paciente. Eu não sei, não vi a oclusão, não sei como é que era. Se ela ficou de topo, ela vai fraturar. A resina não aguenta. Só se ele deixou assim de topo, mas quase sem contato nenhum. Muito complicado esses casos, muito complicado. Às vezes você tem que olhar e perceber aonde que aquilo vai te levar. Se isso for para você se incomodar, é melhor não fazer o caso. É melhor simplesmente falar, olha, fica difícil, eu não consigo trabalhar assim. Eu tenho uma visão hoje, porque quando eu me formei, eu fiz a atualização e depois fiz a especialização. Então não tinha, pelo menos eu não me recordo, foi ter depois, assim, cursos de curto período para facetas, que hoje está muito comum. Tem até curso online, né? Sim, Então, tem muitas pessoas recém-formadas que estão fazendo curso de faceta que às vezes não sabem fazer um pino. E uma coisa que eu sempre brinco, né? Não chega um paciente só com faceta para fazer. O paciente vai chegar, um dente é coroa, o outro tem que botar pino. é, muitos pacientes chegam no consultório e eles têm até extrações para serem feitas em dentes posteriores, mas eles querem faceta. Então, isso fez com que o cirurgião dentista buscasse muito. A faceta, ela é mais difícil de fazer porque ela é feita à mão livre. E o formato é dado na mão, com espátula, e não é tão fácil, é difícil de fazer. Nos meus cursos de faceta, eu ensino muito, eu pego muito na forma, porque as pessoas estão achando que é a cor, que é a resina que eles estão utilizando. Não, é no formato. É ali que eu vejo, às vezes eu já recebi alunos e alunas lá em Porto Alegre, onde você fez o curso. Eu recebi uma aluna uma vez que já tinha feito 5 cursos de faceta. E ela falou: esse é o sexto curso que eu já fiz com esse. Eu fui lá na Bahia, eu fiz esse. Eu fui lá em Joinville, eu fiz esse. E eu falei: nossa, ela deve estar expert, deve fazer faceta melhor do que eu. E aí eu dei um manequim e pedi para todo mundo fazer uma faceta sem nenhuma instrução. A dela foi a pior. Então essa busca incessante, né, de querer fazer ou comprar a melhor resina, não, isso não resolve. Agora, sem dúvida, é fantástica a transformação que se dá através da faceta. Isso, Dani, de que o paciente não sabe nem fazer um pino, etc. Infelizmente, nós temos que lidar com isso, né? É a procura do mercado. Eles querem algo que seja bem chamativo. Sim, mas Então, o que eu digo é que esse dentista que às vezes recém-formado, saiu da faculdade, assim, ele vai fazer um curso de faceta. E daí às vezes ele vai começar a fazer faceta, mas ele não sabe fazer um pino. ele não sabe mesmo. Ele, às vezes, não sabe nem anestesiar. Pois é. Eu já peguei aluno recém-formado que não sabe fazer uma anestesia infiltrativa. Então, isso não é culpa nossa. Sim. Isso não é culpa nossa, né? Eu estava até vendo ontem a questão, eu não quero entrar em política, mas a questão das cotas. Lá na Universidade Federal, a gente tem sistema de cotas, e a pergunta era: será que ela diminui as desigualdades? Eu acho que hoje se investe mais, 4 vezes mais na educação de nível superior do que na educação básica. E não adianta você ficar dando cota, porque o nosso aluno, ele não tem uma boa formação lá na escola básica, ele não sabe escrever. Às vezes a gente chora de ver, né, como eles escrevem nas questões discursivas. Eles não conseguem eh, pontuar, não conseguem. A gramática é muito ruim, a ortografia é ruim. E isso é complicado, porque eles foram que meio que empurrados lá
para o ensino superior, sem ter a base suficiente para ir galgando, né, esse ganho de ensino. Então, não é culpa nossa que chega um aluno para mim que quer fazer faceta, mas ele não sabe fazer um pino, ele não sabe fazer uma boa anestesia. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar pelo menos ele a fazer a faceta bem feita e dizer para ele quais são os critérios para fazer a faceta. Se aquele dente estiver muito fraco e ele não souber colocar um pino, por exemplo, eu vou dizer para ele, aqui não é indicado. Agora, se ele não faz nem esse curso e começa a fazer as facetas, aí é muito pior. Entrando nessa questão de pino, que agora tu falando, eu me recordei. Tem uma linha agora que está contraindicando o pino, né? Eu sei que Isso. tem a... É a tal da odontologia minimalista. Então, e o que que tu pensa sobre isso? A gente acaba se expondo, né? Uma professora, uma ex-formada, uma ex-especialista que me ajuda lá em Balneário Camboriú, ela chegou para mim com isso. Olha, eu quero fazer esse curso, quero fazer esse curso de odontologia minimalista. Aí depois ali em Porto Alegre chegou outra pessoa exatamente. Olha, eu quero fazer com o mesmo Instagram, eu quero fazer um curso de odontologia minimalista, onde havia uma reconstrução de um incisivo inferior, né, do zero, puramente com resina composta. Colocou um pedacinho de fibra dentro do canal, né, e usava aquilo como pino. E depois eu cheguei na Venezuela, o que estava agora, fui agora em fevereiro lá, e o que estava lá era odontologia minimalista. Aí eu olhando aquilo, eu tenho absoluta convicção, daquele caso que estava sendo feito ali, eu tenho absoluta convicção de que aquilo não dura nada, que aquilo vai fraturar muito rapidamente. A gente sabe disso, é uma questão mecânica, não precisa ser engenheiro, não precisa ser um dentista experiente para isso. É uma questão de quanto de força que vai atuar e o que, que vai reter naquele bloco de resina composta, né, sem nenhuma estrutura. É a mesma coisa que você fazer uma casa sem estaca. Não dá, a casa não aguenta, as paredes quebram. Então, essa odontologia minimalista, talvez, eu não conheço profundamente tudo que eles abordam disso. Eu não quero ser leviano de ficar condenando essa odontologia minimalista. Mas tem uns exageros absurdos e que as pessoas estão querendo fazer curso para fazer isso. E eu acho que tem que tomar bastante cuidado. Veja o que é viável, o que é algo factível dentro dessa odontologia minimalista. Porque se você for pensar, desculpa, não é minimalista, é biomimética. Uhum, Eu falei o termo errado, sim. perdão, quero corrigir. O que que é biomimetismo? Isso é um termo que nós já usamos há muito tempo. É copiar aquilo que é natural, Sim. certo? Então, nós vamos copiar a estrutura do dente com aquilo que é natural. Vamos usar o material mais natural possível que se acerca da dentina e do esmalte. O que que nós temos hoje de mais próximo da dentina? Resina composta. O que que nós temos mais próximos do esmalte? Cerâmica. O que que muda nessa odontologia biomimética? Se não é só um marketing para ser algo diferente, né? Agora, para chamar a atenção, precisa fazer umas coisas meio revolucionárias. Sim. Como, por exemplo, pegar um incisivo central, inferior, que só tem a raiz, né? E lá colocar um pedacinho de fibra dentro e reconstruir o dente todinho com matriz. Eles falam que se tu tem um bom término, um bom efeito férula, aquele que fala já tá, é aquilo que vai sustentar O aquilo efeito ali. férula sempre foi importante para as coroas, né? Portanto, e para os pinos de fibra de vidro. A gente sempre ensinou que você põe um pino de fibra de vidro, mas para fazer uma coroa, você tem que ter pelo menos 1,5 mm, 2 milímetros de férula. Aí essa restauração, e eu já vi pinos metálicos fundidos desse tamanhozinho, pequenininho assim, 40 anos na boca. Por quê? Por causa do efeito férula. Claro, porque aí a transmissão de forças não é só no pino, é no dente também. Sim. Entendeu? Então, isso é muito importante. Só que a resina construída em cima disso, ela não tem essa resistência coesiva. Tem que ser uma coroa. Aí ela aguenta bem. Então não adianta ter o... Tudo bem, você tem o efeito férula. E a partir desse efeito férula, você só continua com resina composta, isso não é efeito férula. Isso não é. Né? Então, essa Teria que ter biomimética uma coroa exagerada cerâmica, tu teria fala. que ter. Não uma reconstrução em resina. Isso. Teria que ter. Tu podes até reconstruir, o que eu não recomendo, se não tiver um pino, e botar uma coroa que tem o efeito férula. Mas só continuar o dente com resina composta, sem nada, fracasso, certo? E aí eu queria ver, eu pergunto, quando o aluno vem mostrar isso, aí eu falo, mostra um caso que tem 1 ano na boca, ou que tenha 2.
Não, aí ninguém tem. Eu vi um caso que aconteceu o seguinte, foi feito faceta, até foi um caso meu, eu desgastei pouco, era um desgaste pequeno e tinha tratamento de canal, mas eu não, tá pouco destruído esse dente, eu não vou botar o pino. O que que aconteceu? Deu pouco tempo, fraturou. E quando eu vi a pesquisa que fala do pino, não colocar pino, eles comparam, né? Não coloquei nada, coloquei fibra de vidro e coloquei núcleo metálico. Ah, não coloquei nada, fraturou na cervical, o dente está salvo, tu vai reconstruir. Ah, coloquei fibra de vidro, fratura terço médio, acho que era, o terço cervical da raiz. Ah, perdeu o dente, né? Ah, o núcleo metálico vai lá fraturar lá no terço apical da raiz, perdeu o dente também. Então, o que que eles queriam dizer? Fibra de vidro e núcleo, tu perde o dente, né? E esse aqui tu não perde. Só que a questão é em quanto tempo vai falhar meu trabalho. Meu paciente vai vir reclamar para mim que falhou e eu vou reconstruir novamente, porque faz pouco tempo. Então, foi essa comparação, já foi um caso que eu desgastei É, pouco, eu já disse não, é eu, pino e não deu para mim. eu vou te falar uma coisa aqui que eu também aprendi com a vida. O paciente aceita quando o dente quebra. Ele não aceita quando a restauração falha. Entendeu? Ele, se você, o paciente aparecer lá com uma faceta de resina não, perdão, de cerâmica, na mão, porque quebrou, e o dente dele estiver intacto como estava, ele briga com você. Por que que falhou? Não era para falhar, porque eu paguei caro, etc. Se quebrou um pedacinho do dente dele natural, ele nunca reclama de você. Ah, foi meu dente que quebrou. Ele aceita muito bem quando é o dente dele que quebra, e não aceita quando a sua restauração falha. Agora, um pino de fibra de vidro com certeza reforça a estrutura dental. Ele distribui. Mas a função do pino é reter o material restaurador. Não é só reforçar o dente, ela reforça o dente. Mas não é o principal fator do pino. O principal fator do pino é segurar o material restaurador que você vai colocar ali. Realmente, se um pino você não fez errado. Se um dente está forte, tem bastante estrutura de esmalte e dentina, foi feita uma endoconservadora, não precisa de pino. Eu fiz uma endoconservadora, não alarguei demais o canal, faço uma faceta ali, não precisa de pino mesmo. Agora, tem situações, o que eu tenho de dente é suficiente para reter a faceta? É forte o suficiente? Aí, não, o que eu tenho de dente é fraco. O que eu tenho de dente é débil. O que eu tenho de dente é pouco. Então eu tenho que colocar um pino. Então você tem que meio que olhar para o dente e perguntar, né? Ó, deixa eu ver o que tem de dente aí. O que tem de dente não tá forte. Então eu tenho que colocar um pino. Outra coisa que acontece também bastante hoje que eu vejo, tem muitos profissionais e professores também realizando reconstruções totais em resina sobre pinos de fibra de vidro. Daí falando, não tem pino agora. Dá para fazer. Dá para fazer. Eu já vi vários casos na própria universidade, às vezes, dependendo da situação econômica do paciente, como algo assim temporário, né? Ela não é o indicado, não é o Sim, ideal. Né? O ideal eu já disse, porque você está colocando a resina em pino, toda a atenção está em cima do pino. Mas tem alguns casos que dá para fazer, dependendo da oclusão, do tipo de mordida do paciente, né? Dá para você pegar um pino, por exemplo, e fazer uma reconstrução de resina. É uma restauração considerada temporária. O ideal é que você ponha o pino, faça um núcleo de resina e com o efeito férula, que você deve tentar criar de qualquer maneira, às vezes até com aumento de coroa clínica, você põe uma coroa ali. Aí vai ser o ideal. Mas tem situações que o paciente não pode pagar por isso, etc. Você explica para ele e faz uma reconstrução com resina. Óbvio que a durabilidade dela é menor, né? Mas é possível de ser feito. entendi. E tu estava falando agora do aumento de coroxa em outra técnica que também que surgiu, acho que um pouco depois que eu terminei a especialização começou a se falar disso. Pode ser que já tivesse, mas eu não tinha ouvido falar. É o levantamento de margem. Então, quando a gente vai falar em levantamento de margem, tu está querendo deixar, vamos dizer, o teu preparo às vezes sobre resina, em vez de sobre dente. Então, daí como é que fica esse Você efeito foi ferro? bem minha aluna mesmo, né? Eu sou contra o levantamento de margem. E eu crio Hum, polêmicas com isso. Tem um professor que trabalha comigo na Universidade Federal, que é meu amigo do peito, e ele adora fazer levantamento de margem. Mas pensa bem comigo. Para você fazer o levantamento de margem, você não tem que isolar bem aquela área. sim. Você tem que enxergar a margem lá embaixo do tecido gengival. Você tem que aplicar um ácido, um adesivo, colocar uma resina para levantar a margem, certo?
E depois a sua coroa, ela vai se adaptar em cima de resina. Uhum. Se a resina infiltrar, a sua coroa infiltrou. Concorda? O que que é melhor? Colocar a resina em cima de uma margem de dente ou colocar a resina em cima de uma margem de resina? Dente, né? Até pela Desculpa, adesão. colocar a coroa Sim. cerâmica em cima de uma margem de dente ou colocar a coroa cerâmica em cima de uma margem de resina? Eu acredito que de dente, por causa da linha. Vocês sempre falam que o ideal é ter uma pequena linha de cimentação, né? Então ali a gente tem um pedação de Você resina tem ali. qual material que é melhor, a cerâmica ou a resina? Então, o levantamento de margem, na minha opinião, ela te deixa uma, uma fragilidade. Você está colocando um polímero entre a tua cerâmica e o teu dente. Qual que é o elo mais fraco da corrente? O elo mais fraco é a tua resina. E se você conseguiu levantar a margem sem contaminação, você consegue colocar a cerâmica lá embaixo. Certo? Ah, mas para eu fazer um levantamento de margem, o que que eu faço? Eu ponho uma matriz, eu ponho resina e eu subo. Depois eu faço um preparo. Eles fazem isso para facilitar o preparo, certo? Mas na minha opinião, se eu consigo levantar a margem, eu consigo fazer o preparo bem feito lá embaixo. Na minha opinião, não, é o que eu faço. Sim. Não, Se eu eu não já. consigo, se eu estou invadindo o espaço biológico, eu não consigo, eu faço o aumento da coroa clínica ou eu traciono o dente. A Aí é outro ortodontia problema. daí. É, Uhum. porque se eu não consigo fazer o levantamento de Sim, margem também. sim. O que eu me perguntava, porque a gente faz levantamento de margem, a gente trabalha com isso, mas o que eu me pergunto no final é o polimento. Porque eu não consigo botar borracha lá embaixo. Eu vou passar no máximo uma ponta FF lá de tarja amarela. E deu, Não, mas porque. tá bom, se você conseguir fazer assim, já tá bom. Uma ponta FF, né? Ela, apesar de ter um pequeno grau de desgaste, o melhor seria usar uma ponta multilaminada, tá? Que é para tirar só os excessos do cimento sem danificar a cerâmica. Mas eu sinceramente, o, o meu amigo lá, o professor da prótese, que trabalha comigo, que é muito bom professor, ele tem lá as alegações que ele fez lá em São Paulo, que o levantamento de imagem facilita, ele consegue fazer um preparo talvez mais bem feito, uma coisa mais visível para ele. Mas eu discordo plenamente. Eu sempre falei, e essa confusão que eu faço com ele lá é normal. Tanto que é difícil, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente orienta os alunos. E quando ele orienta, ele manda levantar margem. Quando eu oriento, eu mando não levantar margem. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque as duas coisas vão funcionar Sim, bem. sim. São linhas diferentes só, São né? linhas diferentes de pensamento. É, a pesquisa que eu vi, que falava do levantamento de margem, ela mostrava o quê? Quando tu faz o aumento de coroa, tu tem mais perda óssea depois desse aumento de coroa, que vai aumentar o black space do paciente naquela região. E daí Uhum. mostrava pesquisas de acompanhamento com É, mas levantamento de você não margem que não tinha. precisa. Você não precisa fazer levantamento de. é, é, você está falando isso, é isso que eu quero falar. Se você tem que fazer o levantamento de margem, você disse que é porque. Por quê? Você falou que A por causa do black subgengival. space. Tudo bem, mas você pode levar a tua cerâmica subgengival. Tem maneiras de você moldar isso com perfeição. Você consegue isolar bem ali e vir, né, o perfil de emergência já puro em cerâmica. Então é isso que tem que se perguntar. Tá falando, não, mas eu quero fazer o aumento de coroa clínica. Você vai ter que fazer para levantar a margem também, se você não conseguir isolar. Porque a tua margem de resina não pode ficar próxima da crista óssea. Nada pode ficar próximo da crista óssea. Ele tem que ficar pelo menos 2,5 milímetros da crista óssea, seja resina ou seja cerâmica. E qual, e Então qual tem que dos. fazer aumento de coroa. Tem Você que tem fazer que aumento de coroa, fazer, então. porque como é que você vai conseguir, se tiver muito próxima a margem da linha óssea, como você vai conseguir colocar uma Sim, matriz sim. ali? Nem entra. Nem entra, ela já bate ali no tecido ósseo, você não consegue encaixar bem. Como você vai colocar uma cunha? Como que você vai conseguir isolamento bom ali? É, o que hoje a gente vê, tem até curso de isolamento para essas áreas. Eu vejo, eu sigo um cara que faz, que eles usam a fita, aquela venda rosca Sim. e tudo que tu imagina lá dentro para isolar e É. fazem uns isolamentos assim que, nossa, mostra a radiografia depois e fica incrível aquilo. Uns Não, trabalhos não, bem não, complexos não. assim São, que, são nossa. muito difíceis de fazer Sim, clinicamente também. sim, Essas coisas demoram muito tempo na sim. clínica e não são remuneradas para nós também. Exatamente, É. eu fiz uma restauração, daí eu fiz uma restauração direta de um dente 26 distal. Tava muito sub, assim, e eu fiz em uma sessão o levantamento e a paciente, mas eu levei quase 2 horas no levantamento para até eu conseguir fazer, chegar lá onde eu queria, e depois mais outra sessão para fazer a restauração. Então, quanto tempo e o que vai levar para fazer um trabalho desse todo? E se você consegue fazer o preparo,
e você consegue moldar com um bom silicone de adição, fazendo a técnica indireta, e você pode usar, por exemplo, um cloreto de alumínio para selar o epitélio sucular que tem ali, para que fique sequinha aquela região. E se você não tem noção da qualidade que dá uma moldagem com silicone de adição pela técnica indireta, você molda a primeira vez com alívio e depois você molda a segunda vez só com leve e você não tem noção da pressão positiva que dá, que joga esse material lá para baixo, você molda com perfeição absoluta aquela região. E aí o ceramista, ele vai conseguir fazer um material que se adapta perfeitamente naquela coroa. E aí na hora da cimentação, você cuida com o fio retrator e de novo o cloreto de alumínio, e você consegue um trabalho de excelência também, com muito menos tempo. É questão da viabilidade clínica, do tempo que você fica com o paciente na cadeira, do custo operacional daquilo, Eu né. demorei muito tempo para entender que o nosso tempo, né? É claro. Quanto tempo a gente leva para cada E o paciente paciente? também, ele não gosta de ficar lá Sim, 3 sim. horas sentado na tua cadeira para você fazer um isolamento. Ele quer o mais Outro prático ponto. possível, né. Outro ponto que a gente Uhum, tem bastante caminhos diferentes aí atualmente, é essa questão do isolamento, que tem gente uhum. fazendo faceta que defende que tem que ser feito com isolamento e outras pessoas que fazem há muito tempo sem isolamento. O que que tu me diz disso? Eu sou do tipo que faz há muito tempo sem isolamento, absoluto, mas eu Sim, faço com isolamento relativo. sim. Então eu tenho uma técnica onde eu uso os fios e os cloretos de alumínio, existem 2 pastas adstringentes, uma é da Voco, outra da 3M, que a gente consegue colocar, elas são pastas à base de cloreto de alumínio, e a gente olha com super lupa ou faz fotografia, o epitélio fica sequinho, e a gente consegue, né, um isolamento um isolamento relativo muito bom, de excelência. E a gente consegue colar isso muito bem, sem contaminação. Como que você pode provar isso? Eu tenho faceta com 23 anos na boca, 24 anos. Por que que as minhas não infiltram? Por que elas não estão infiltradas? Por que que meus pacientes não voltam com infiltrações nas bordas, se eu só faço assim? Então, eu tenho esse argumento. O argumento é: a experiência clínica mostra que funciona muito bem. Eu não posso colar de qualquer jeito. Eu Sim. tenho que tomar meus cuidados lá para colar. Agora, vai fazer um isolamento absoluto para cimentar a faceta que tem término subgengival. Uhum. Você tem que pegar grampos retratores. Eu tenho um kit da Hygienic que são só de grampos retratores para isso. Dá um trabalho e machuca tanto o epitélio juncional do paciente, que você é obrigado a retrair tanto o tecido gengival, que demora para essa gengiva voltar à sua naturalidade. E eu gasto muito tempo, porque eu tenho que ficar isolando dente por dente. E aí os ajustes, né? Porque pensa bem, quando eu faço da minha maneira, eu colo várias facetas, ou a boca, por exemplo, pelo menos 10, 8 ao mesmo tempo. Esse micro jogo que existem entre elas, dá pra gente colocar enquanto o cimento não está ativado, polimerizado, e aí ela se assenta. Quando eu fotoativo uma separada e depois eu vou colocar outra, se deu um micro jogo, eu já tenho que ficar ajustando. Então o tempo absurdamente maior para Sim. fazer isso. Além de tudo, o paciente sai com a gengiva bastante machucada. Eu não estou falando contra quem faz. Eu acho que tem gente que trabalha muito bem com isso. Eu bato palma para eles. Só que existe outra maneira de fazer isso, muito bem feita também. Desde que você domine o isolamento relativo, bem feito, entendeu? São Põe um linhas, bom né? abridor Linhas de boca. diferentes. É. E assim, a gente às vezes é crucificado, né? Ah, não, ele não faz isolamento Sim, mas absoluto. se tu E olha alguns é, Instagrams, parece que tu tá fazendo uma coisa é, horrorosa sem mas isolamento, é né? a mesma coisa de clareamento com luz, sem luz, né? Tem polêmicas e a gente enfrenta essas polêmicas, tá? Como? Com argumentação clínica, mostrando que o trabalho funciona. No frigir dos ovos, o que que todo mundo quer? Um trabalho bonito, bom, que não infiltre. Se você isolou com isolamento absoluto, maravilha. Se você isolou com isolamento relativo e funciona, maravilha. O que que adianta um isolamento absoluto que infiltra? Como eu já vi muitos. Aí o cara vai lá, põe a borracha, põe o grampo, daqui a pouco está infiltrando um pouco de saliva. Ele não consegue nem barrar isso. Aí só para dizer, né, que está com isolamento absoluto, porque às vezes ele não está conseguindo um bom isolamento. Eu adoro isolamento absoluto, tá? Eu não tenho nada contra. Eu gosto, tem casos que eu só uso isolamento absoluto e faço rápido.
Eu fui muito bem treinado para isso, né? Ensino os alunos, inclusive. Só que eu tenho que mostrar o outro lado, que é mais prático e bastante objetivo, e que, em alguns casos, né, vale muito a pena, como no caso dos laminados cerâmicos. Tu falou ali das pastas adstringentes, tu não trabalha mais com, vou falar a marca, o Viscostat? Sim, o Viscostat Clear Sim, é um cloreto de alumínio, inclusive mais concentrado do que as pastas. A pasta tem uma pequena diferença, ela consegue empurrar um pouco mais o tecido gengival. No começo, essas pastas, eh, ela começou com uma empresa francesa chamada Pierre Rolland, e ela fazia e chamava isso de Expasil. Expasil porque eles alegavam que expande o tecido sim. gengival. Então, isso depois a 3M comprou, fez a pasta astringente e a Voco já tem sua pasta astringente, são muito similares as duas. Então, a 3M botou uma pontinha bem fininha que é para você colocar lá dentro do suco. E melhorou, porque a outra era uma ponta de metal que oxidava muito facilmente e era uma ponta mais grossa. Então, na pasta, você vê que tem um afastamento gengival. Na verdade, não expande, mas ela consegue fazer com que o suco fique bem seco e ela acaba empurrando um pouco. Então, se você colocar o Viscostat Clear, que ele é extremamente líquido e fluido, você não vai visualizar isso. E a pasta você consegue visualizar. Eu tenho fotos antes e depois, em alta magnificação, que mostram claramente. Então, você consegue, além de ter um epitélio seco, você não tem aquele suco que contamina, que é o suco crevicular, que é o suco gengival. Você não tem esse suco, não, quer dizer, está limpo, né? Não tem Uhum, essa seco. contaminação. E você consegue perceber a linha do término dos seus preparos com perfeição absoluta. Então, isso é muito bom, né? Então, por Sim. isso que eu gosto de usar a pasta. A E tu pasta. usa o fio e a pasta ou usa só ela? Não, às vezes eu uso só ela, dependendo do nível do preparo. Sim. Mas muitas vezes eu ponho o fio e ponho ela. E depois eu lavo bem. E eu posso pegar fazer de uma outra maneira que talvez fique mais fácil. Você põe a pasta, você empurra bem com o microbrush para essa pasta entrar bem dentro do suco. Você deixa ali uns 3, 4 minutos para funcionar bem. Depois você lava, você já vai ver que está bem aberto. Se você quiser, você põe o fio. E daí você coloca os laminados. Essa é a técnica perfeita. Muitas vezes não precisa do fio, porque já está tão sequinho, já está tão afastado, você consegue ver a linha dos seus preparos com uma boa lupa, claro. Você consegue ver isso tão bem que o resultado é muito bom. Mas a gente aconselha a colocar o fio também. Sim, sim, Os sim. alunos põem o fio sempre, não deixa fazer sem fio. Sim, 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 sim. Outra questão relacionada agora à adesão, como eu comentei ali, os adesivos autocondicionantes, eu sei que já tem há um bom tempo, né? Algumas marcas aí são mais antigas, mas principalmente o Universal, né? Que eu lembro de ti nas aulas comentando das multifunções dele, né? E surgindo essa parte de condiciona, não condiciona, dentina. A gente sabe que tem o padrão ouro dos adesivos, né? Tem o Scott Bond, tem o Clearfiel. Relacionado ao adesivo ou ao condicionamento de dentina, o que que tu indica hoje, Chay? Sem dúvida nenhuma. A melhor geração de adesivos é a quarta geração, que é aquela que tem o ácido primeiro, depois o primer e depois o bond. Tem dois produtos comerciais no mercado, o OptiBond FL da Care e o Scott Bond multipropósito da 3M. Por que que eles são bons? Porque elas têm um frasco do primer que faz o papel da hibridização com perfeição e depois um bond, que é um adesivo hidrofóbico que você coloca por cima, que faz a boa ponte com a resina composta. A parte que está exposta ao meio oral, se você falhar em colocar resina, é hidrofóbico. Então, por isso, ele rechaça qualquer eh, hidratação que possa acontecer. Então, diminui absurdamente a probabilidade de infiltração. Esses adesivos, eles custam mais caros, né? Eles custam porque você tem que comprar os dois frascos. E eles acabam custando bem mais caro do que outros adesivos mais simplificados. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: existem adesivos universais hoje que têm qualidade excelente. E se você trabalhar muito bem com a questão do isolamento, eles não vão ser um 10 com estrelinha, eles vão ser um 9. E esse 9 também funciona muito bem. Você não vai perceber porque eu usei um adesivo
que não é tão eficiente quanto de quarta geração, que é um de oitava, né? Você não vai perceber falhas por causa dele. Não vai infiltrar porque eu usei um adesivo. Só que ele perdoa menos o teu erro. Se você errar uma desadaptação, uma falta de cimento numa das bordas, ele vai ter muito mais chance de infiltrar ali do que se você tivesse usado um adesivo de quarta geração. Entendeu? Então a sua técnica tem que ser muito mais perfeita do que se você usasse um adesivo de quarta. Então, se você perguntar qual que é o melhor adesivo que eu tenho que usar para cimentar laminados ou para fazer uma restauração, eu diria quarta geração. O que que tu usa? Eu uso esses adesivos, eu uso um adesivo também muito bom, que é o adesivo da Palfic, que é o Palfic Universal Bond, que é um adesivo muito sensível, se você deixar aberto, ele volatiliza, mas ele tem um poder de adesão absurdo de bom, e ele é um adesivo dual. Ele é um adesivo que não precisa de luz para se polimerizar. Isso é muito bom nas cimentações, onde você tem dúvida se a luz vai passar. Eu uso um adesivo da 3M, que é o Scott Bond Universal, também excepcional. A Amber, que é ali da FGM, lançou um adesivo novo, agora onde o Silano funciona bastante bem, e também trabalha bem, sabe? Então nós estamos com bons adesivos. Tem um adesivo da Coatene, chama One Coat Bond Universal, que é espetacular, bem. Então nós temos aí, mas o nota 10 é aquele, é o OptiBond FL e o Scott Bond multipropósito. Os outros são 9, 8,5, mas funciona. Sim. E essa questão do condicionar dentina, a tal da metaloproteinase, né? Sim. E acondicionei dentina. E agora, essa questão dessa. Eles acreditam que a metaloproteinase, né, ela degrada as fibras colágenas se você condicionar. Também é controversial, tá? Tem trabalhos, muitos que mostram isso, que por isso que eles indicam colocar a clorexidine após. Então, veja bem, se você colocou ácido na dentina, eles aconselham a você colocar, né, os cientistas que desenvolveram esses trabalhos, não, você põe a clorexidine, porque ela vai evitar a ação das metaloproteinases. Então, se você tem essa dúvida, não custa nada, você pode colocar a clorexidine, porque ela não vai diminuir em absolutamente nada a ação do teu sistema adesivo, se você tem esse medo. Como tem controvérsias e como funciona muito bem, quantos anos eu fiz isso sem colocar clorexidine, nunca tive nenhum tipo de problema, nunca tive nenhuma infiltração, nunca tive uma perda de resistência por isso, uma restauração que se soltou. Eu acho que não é o principal fator. Entendi. Então não é tão clinicamente significante. Mas se você tem essa dúvida, se você confia plenamente nesses trabalhos, e tem bons trabalhos mostrando isso, então você vai lá, aplique a clorexidine, seque e depois aplica o teu sistema adesivo em cima. A minha questão mais. Eu não condiciono dentina, mas te confesso que é porque eu sempre fico em cima do muro se ela tá molhada ou seca naquela proporção que tem Hoje que nós ficar, temos né? adesivos autocondicionantes, inclusive os universais, que funcionam muito bem. Sim. E você pode tranquilamente se dar o luxo de não condicionar a dentina. O grande erro, Dani, é que muita gente não condiciona a dentina, mas não limpa bem o dente. Ah, não, então, sim. Esse é o grande problema. As pessoas não limpam bem o dente. Então, elas não fazem uma profilaxia, não passam um jato de bicarbonato, deixam o dente sujo. Sim. E aí, quando ela não aplica o ácido, o dente fica sujo. Aí ela joga o adesivo autocondicionante ali, achando que vai fazer milagre. Aí não vai fazer milagre. Eu conversei com uma pessoa que está na faculdade agora e ela estava relatando para mim um preparo que ela ia fazer para uma restauração. Daí ela passou uma parte de, tá, mas tu não vai fazer limpeza com pedra pômice ou com alguma... Não, a gente não faz. Mas como não faz? E Se você realmente... aplica o ácido, pelo menos o ácido limpa bem. Uhum. E você está trabalhando em cima de um dente limpo. Agora, se você usa um autocondicionante e não limpa o dente, você está encerando a casa suja. Sim. Você está colocando um adesivo em cima de sujeira. Certo? E aí você está perdendo muito adesão e propiciando muita infiltração e problemas, inclusive de sensibilidade. Sim. Então, esse é o meu medo quando o pessoal diz assim: não, eu não vou condicionar a dentina nunca. Eu condiciono quase sempre. Quase sempre. Porque o poder de limpeza do ácido fosfórico é absurdamente bom. E se você cuidar na hora da aplicação do adesivo, os túbulos que você abriu mais, você fecha com perfeição. Agora, é um dente que já é sensível, é uma dentina muito profunda,
onde os túbulos são muito amplos, onde tem muita água, aí você deve evitar o condicionamento ácido, porque você está criando um fator a mais que pode aumentar a sensibilidade daquele paciente. Então, não. Aí não. Aí você só limpa bem o dente e aplica só o autocondicionante. Nos casos de laminado, às vezes vai fazer uma Laminados, cimentação, tu não sabe se tem alguns, eu não sei onde é que tá a dentina, às vezes me confunde, eu não consigo ver onde é que tem mas eu só vou te dar um esmalte, onde é que tem só conselho. dentina. Nos laminados, condicione sempre a dentina, porque a adesão é mais forte. Apesar de que, né, porque justamente para a questão de limpeza, de retenção friccional, de abrir mais, né? Quer dizer, o autocondicionante também é forte, mas ali nós estamos falando de muita tensão nos laminados. Nós dependemos essencialmente do adesivo para colar o laminado, Entendi. certo? Então, condicione sempre, mesmo que você corra o risco de sensibilidade, Sim. porque essa sensibilidade vai passar se acontecer. E muito pouco é por conta do ácido, muito pouco. As pessoas culpam o ácido como o grande vilão da sensibilidade. Não. O grande vilão da sensibilidade é a mão pesada do dentista, né? É a broca velha, é falta de refrigeração, é querer atacar o dente muito rápido, é querer resolver. E não, tem que trabalhar com um pouco mais de cuidado e depois não ficar culpando o coitado do ácido, que ele vai desmineralizar lá um pouco a sua dentina. E hoje estão chegando muitos pacientes, essa questão de sensibilidade, Chain, eu vejo que chegam muitos pacientes com bruxismo, com muitas trincas e com hipersensibilidade, né? Parece que os dentes estão assim irritadíssimos, né? Isso inclusive tem causado até algumas neuralgias, né? Pelo trauma violento. Isso prejudicou bastante a nossa profissão. O número de bruxômanos que nós temos e de pacientes que fazem apertamento aumentou muito. E eu, como eu estou nessa profissão há muito tempo, eu percebi isso. E é impressionante, realmente, as trincas. Eu tive um paciente aí a semana passada que ele teve uma fratura de raiz absurda por causa do bruxismo dele. Eu tenho outro paciente que já me quebrou 3 implantes dentro. Quebrou o implante lá no osso mesmo, por apertamento. Na semana passada também teve um outro que destruiu a prótese sobre o implante. Quer dizer, a gente não tem noção da força que eles têm. E isso é Tem- difícil para o paciente aceitar, né, É, Chain? Eles não acreditam que aquilo é. ali está acontecendo por isso, né? Eles não acreditam, aí a gente fala, muitos não querem usar a placa Uhum. direito, pelo menos para proteger os dentes. E isso tem sido um problema que nós temos que saber lidar. Então, hoje eu sou bem direto com o meu paciente, né? E eu tenho muitos casos de problemas de fratura e muitos casos mesmo de falhas catastróficas pelo bruxismo. Não há o que aguente. Porque pensa bem, o dente desgasta. Ele vai Sim. desgastando e fica pequeno. A cerâmica não aguenta. Ela, em vez de desgastar, ela quebra. Ela aguenta um bom tempo. Depois ela estoura, né? A biomecânica da cerâmica, porque tem o esmalte. Eu lembro que tu sempre explicava pra gente isso, né? Essa questão de como tem a dissipação de carga do esmalte para a dentina. Uhum. Quando a cerâmica tá ali, isso muda. Isso fica diferente. Não, é que a cerâmica é diferente, a constituição cristalina do esmalte e da cerâmica. Quando o paciente faz a fricção, ele nunca vai quebrar o esmalte. Ele pode quebrar só se ele estiver fraco, tiver com alguma restauração, mas senão ele vai desgastando. E a cerâmica ele vai fazendo essa fricção, 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 a cerâmica não desgasta. Ela não consegue, ela é muito dura. Ela desgasta o dente antagonista, mas ela também vai sofrendo pressão, pressão. Se ela não tiver muito bem cimentada, muito bem ajustada, plaque, ela quebra. Ela não aguenta o tranco. E às vezes aí o paciente vem, quebrou, mas é porque nada ia resistir na boca dele. O ideal para esses pacientes era restaurar tudo com metal. Era a gente fazer onlays metálicos para esses pacientes, de preferência com uma liga de alto conteúdo de ouro. Aí ia aguentar. Nada ia quebrar, ia ser ótimo. Mas ninguém quer, né? Quem que quer uma boca cheia de metal? Numa situação desse paciente com bruxismo, a metalocerâmica é melhor do que a cerâmica pura? Não, Não? não. Acho que não. Acho que elas estão muito parecidas. A metalocerâmica é muito forte, mas a cerâmica feldspática colocada em cima é muito dura, né? Então, veja bem, elas se assemelham. Ela pode ser que a metalocerâmica até aguente um pouco mais pela resiliência do metal. Mas, sinceramente, eu desconheço algum estudo que fez essa. Deve ter. A gente não consegue acompanhar tudo, né? A questão de resistência em pacientes bruxômanos entre metalocerâmica e cerâmica pura. Até porque, ultimamente, pouca gente tem usado Sim, metalocerâmica. sim. É As que eu pessoas. tenho. Perdão te cortar. É que eu te perguntei isso exclusivamente porque eu tenho um caso no consultório.
um paciente que ele estava todo descompensado, fizeram algumas cerâmicas, alguns implantes, e ele estava com perda de dimensão, tinha cerâmicas e dentes naturais inferiores todos desgastados, então eu fiz o aumento da dimensão, e eu substituí as coroas sobre o implante dele, que eram metalocerâmicas, por cerâmicas pura. Fraturaram. Fratura. E daí eu botei zircônia, fraturou. Daí eu botei metalocerâmica, não fraturou. Porque foi aquilo que eu te falei. A metalocerâmica, primeiro, se você não cimentar com perfeição, ela tem o metal que segura. Então ela perdoa um pouco mais o micro erro técnico, para começo de conversa. Uhum. E ela tem o metal, e o metal é resiliente. Então veja que ela transfere a carga da cerâmica para o metal absorve muito dessa carga. Então, a cerâmica monolítica, que foi a zircônia monolítica que você colocou, também é muito forte, né? É para ser mais forte que a metalocerâmica. Mas é uma questão aí de transferência de estresse, acabou funcionando melhor a metalocerâmica. Eu faço metalocerâmica também, eu prefiro em casos assim, né? Ou então você faz nessa zircônia monolítica que a gente chama, que é essa zircônia fresada. Sim. Fresada. Essa zircônia é bastante forte. A gente fez monolítica, fez depois zircônia com feldspar. Eu tentei 4 vezes. Aí a gente parou. A última vez eu voltei, ele tava com uma metalocerâmica, então eu vou fazer uma A metalocerâmica. metalocerâmica funciona bem, você fez bem. Infelizmente a gente aprende assim, né? Cada caso um caso, né? Porque até no processo de cimentação, né? O metal, ele absorve muito essas tensões. Entendeu? Sim, sim. Chain, vou te fazer mais uma perguntinha aqui relacionada à adesão ainda, tá? Às vezes me surge uma dúvida relacionada à dentina esclerótica ou à polpa atrésica, né? É diferente a adesão nesses dentes. A gente tem uma polpa bem atrésica, o dente vital, tá? Vamos botar dessa forma. Ou um dente que está necrosado. É diferente essa dentina? A adesão claro, dessa... O que tem de é. diferença nessa Você tem dentina? que pensar o seguinte, uma dentina esclerosada, o que ela tem muito? Ela tem pouca fibra colágena, ela tem uma maçaroca de cálcio em cima. Então, o que você faz? Quando você põe o ácido, né? Então, vamos imaginar que é a dentina. Quando você põe o ácido, em vez desse ácido desmineralizar e já aparecerem fibras colágenas, ele tira uma maçaroca e deixa uma maçaroca embaixo. Se aplicar ácido de novo, ele tira mais uma maçaroca. Ou seja, é a mesma coisa que eu passar uma espátula em cima de um bolo e eu só vou vendo a parte mais profunda. Mas não muda nada. Quando você coloca o teu adesivo, ele não tem micro retenções para penetrar e trancar. Ele fica por cima. Então a tua retenção é péssima ali. Por isso que tem que asperizar. Com jato de óxido de alumínio, né? Ou na pior das hipóteses, até uma ponta de diamante, mais grosseira mesmo, para criar micro depressões para o sistema adesivo se travar ali dentro. Então, essas classes 5 que o pessoal faz, que tem bastante dentina esclerosada, e eu já falei isso, se colocar só o ácido e fazer só um bisel no esmalte não é o suficiente. A adesão à dentina é horrível. E eu posso... Aí o meu adesivo que é ruim não é. E essas onlays overlays, agora que são as tabletops lá, né? Que tá sendo bastante utilizado, que às vezes está naquele dente já que não tem nada ali, né? E vai ficar Você só tá na adesão. trabalhando em cima da dentina esclerosada, aí você perde em adesão. Aí o paciente morde e quebra. Você perdeu em adesão também. Então, quando você tem dentina esclerosada, tem que pegar o seu jatinho de óxido de alumínio. Hoje tem uns com água, que fazem menos sujeira, né? E você jateia, você já vai ver uma superfície fosca, você vai ver uma superfície sem brilho, cheia de microporos. Ali você põe o ácido para limpar bem e vai ficar cheia de microporos. Aí o teu adesivo entra como se estivesse entrando no esmalte. Trava ali dentro e você tem uma boa retenção com a resina. Retenção micromecânica, não química. Agora, quando a dentina ela é esclerosada, você tira uma massa e fica uma maçaroca por baixo. Entendi. Entendeu? Legal. Vou fazer mais outra pergunta nesse quesito de adesão também, que hoje em dia, como está sendo feita muita resina, reparos em resina. Uhum. Como é que a gente consegue um bom reparo numa resina composta? A mesma coisa. Você tem que pensar o seguinte, uma resina velha na boca, ela já esgotou todos os grupos metacrilatos dela. Quando você põe uma camada, você está fazendo uma resina. Aí você vai lá, põe uma camada de resina fotoativa. Aí você põe outra camada de resina fotoativa. Você tem grupos metacrilatos, porque aquela camada do oxigênio, ela não deixou aquela resina se polimerizar completamente. Uma cola na outra por ligação covalente e nunca mais ninguém separa. Certo? Agora, você pega uma resina velha, que está na boca, que já foi polida, que já foi hidratada, que já tomou café, que já fez o diabo ali.
Aí você quer colocar uma resina achando que porque é resina ela vai colar? Não, negativo. Ela só vai colar se ela tiver micro retenções. Então você tem que pegar, asperizar ela bem, jogar jato de óxido de alumínio se puder. E o que eu uso o ácido fluorídrico, o mesmo que eu uso para cerâmica. O que o ácido fluorídrico faz? Ele pega as partículas de vidro dessa resina e dissolve. Então ele dissolve essas partículas assim e deixa micro retenções. Aí você põe o teu adesivo, ele trava, aí você põe a tua resina nova. Então o reparo tem que ser feito numa resina que está com micro retenções. Sim. Essa do ácido fluorídrico eu não sabia, que ele também tinha É, algum efeito ali. eu faço, mas Uhum. a gente não encontra indicação Sim, realmente sim. disso. Eu sei que funciona E o muito bem. silano? Então, o silano é um organocilano que faz o quê? Uma ligação química entre o inorgânico, que seriam as partículas de vidro que tem ali, com o orgânico, que é a tua matriz resinosa nova que você está colocando. Mas o que acontece? Se você passar o silano, vai melhorar? Vai. Só que os adesivos bons hoje já tem silano na composição. Uhum. Então, tu não precisa mais aplicar o silano. Né? A própria FGM lançou agora esse ano, trocou o âmbar novo dela por um âmbar de frasco preto. Qual é a grande... esse aqui tem silano. Esse silano não se perde, porque todos os fabricantes começaram a colocar silano. Só que o silano, ele fica não deteriorado, como eu dizia, ele fica sem nenhuma ação ali dentro. O próprio ácido adesivo se encarrega de terminar a ação dele. Então, ele não consegue, esse silano que tem ali dentro, não consegue ser ativo. Então, aí a 3M lançou o Scott Bond o Scott Bond Plus, né? O Scott Bond Plus, que eles chamam. O silano é muito bom. E agora a Depois Amber, do Universal, isso. Esse eu não conheço, então. eles têm o Single Bond, o Single Bond, o Single Bond Universal e o Scott Bond Universal Plus. Scott Bond Plus Universal. Tá? Eles têm 3 adesivos que estão no mercado. Esse outro é diferente, inclusive ele mantém o nome que tem nos Estados Unidos, Scott Bond. Muito bom adesivo. Ele tem uns diferenciais, né? E o que eles alegam que ser o melhor diferencial é que ele consegue hibridizar a dentina afetada. E ele é radiopaco também nas radiografias. Então, essas diferenças aí fizeram, né, esse diferencial fez ele se sobressair um pouco em relação aos outros. E o que seria essa dentina afetada? É aquela dentina que você está limpando, ela não está mais cariada, mas ela ainda está amolecida e que você não quer escavar mais por medo de uma exposição. Então, eles têm estudos que mostraram que esse adesivo consegue se hibridizar muito bem nessa dentina afetada e formando aquela zona híbrida que dá a boa adesão. Né? Ela não é infectada, ela é afetada. Ela está amolecida, porém ela não tem mais infecção. Um pouco difícil, às vezes, da gente saber isso, né? Então Clinicamente, né? você limpa até que você perceber que não tem mais nenhum aspecto carioso, mas a dentina ainda está amolecida. E aí você já pode colocar o teu sistema adesivo universal sem aplicação do ácido fosfórico. Te confesso que esse tipo de interpretação, de explicação, para mim, clinicamente, é difícil. Tu tá ali Mas quando removendo e quando você tiver uma situação dessa, você vai ver que você consegue, com a tua experiência, já fazer isso. Você vai limpando com a cureta, você vai ver o que é cárie, e vai chegar uma hora que não tem mais essa cárie, mas que tem uma dentina que, se você apertar um pouco a cureta, ela sai Sim, ainda. entendi. É nessa hora que você limpa bem o dente, né? Uhum. Porque o dente está sujo, eu limpo com hipoclorito de sódio, e aí você usa o adesivo. Entendi. Aí porque se você, às vezes, continuar escavando, você pode expor a polpa. Você não quer expor a polpa. Eles fizeram esse adesivo para isso. E tu tá falando do silano aí dentro desse, por exemplo, desse novo da 3M. E quando a gente está preparando a cerâmica, por exemplo, de silicato ou feldspato, né? Usa esse aí? Sim. Esse adesivo também, não precisa mais do silano isolado, Não precisa então. mais do silano isolado. Porque eles têm o silano dentro da composição do adesivo. Você pode aplicar o silano e usar um outro adesivo sem silano, ou você pode usar esse adesivo sem o silano. Porque eu lembro que quando lançou, logo que lançou, não era tão indicado, porque exatamente como tu falou, o silano não era muito ativo, então não conseguia fazer a função dele. É porque se você só aplicava o adesivo, né? O adesivo já era bom porque ele se imbricava mas não tinha esse organocilano que ainda fazia uma união química que melhorava.
A gente aplicava o silano para melhorar mais ainda, né? A gente Uhum. quer máximo de retenção. Sim, sim. Agora, como já tem um silano efetivo dentro do adesivo e provadamente efetivo, não tem necessidade de passar ele separadamente. Entendi. Vou voltar numa questão ali que tu comentou sobre a cimentação das lentes, tá? Tu estava falando para mim que tu cimenta tudo de uma vez, né? Eu gosto também de fazer dessa forma, até porque lá no começo É um acontecia. pouco mais difícil, tá? Tem que ter um pouco de experiência já para fazer isso e sempre com alguém que te ajude. Sim. Não dá para fazer sozinho de jeito nenhum. Não, eu também trabalho hoje com, graças a Deus, tenho duas auxiliar na hora da Isso, cimentação, então eu faço isso assim também. tudo certo. Mas lá no começo o que acontecia? Já teve um caso que eu finalizei que ficou uma faceta assim e outra assim, né? E depois a gente teve que fazer aquele ajustezinho. Então, eu prefiro mais enxergar todas elas, pareço uma doida, na hora apago as luzes de medo de alguma polimerização, mas eu consigo ver melhor tudo. A única questão é quando a gente aplica, no caso, aplica o adesivo e tudo e fotoativa, Não pode fotoativar o adesivo, né? mas aí eu já ouvi, Chain, tá, não fotoativei o adesivo do dente. Quando eu vou pressionar que foi a explicação que um professor me deu, quando eu vou pressionar esse cimento com um adesivo, eu não estou empurrando um adesivo que ainda não foi fotoativado, não tem mais risco de dar. Ele já está impregnado, ele não tem como ele sair. E a hora que você aplicou o aço e colocou o adesivo, ele se impregnou já. Ele já molhou a estrutura dental com perfeição. Você joga o ar para volatilizar o solvente, para tirar os excessos de adesivo que tem entre os dentes e da parte cervical. Se você fotoativar nesse momento, você tem dois erros grandes. O primeiro, o laminado não vai adaptar com perfeição. Sim, eu fico com Mesmo, dificuldade de adaptar mesmo ele. você achando que tá, se você olhar microscopicamente, não. Já tem uma película de adesivo hidrofílico. Aquela película vai contactar com a saliva e vai criar uma linha escura ali depois, né? Isso aí é um dos problemas que acontece. E principalmente na área cervical. Sim. Então, além de se correr um risco, tudo bem, se jogar bastante ar, elas vão adaptar, porque elas têm um micro espaço entre elas. Mas o grande risco é esse adesivo ficar nas bordas, né? E depois que você fotoativa, o cimento nunca vai empurrar esse adesivo. Agora, o cimento é hidrofóbico, ele rechaça a água, saliva muito bem. E o adesivo é hidrofílico, entendeu? Aí, se você usar aquele adesivo Scott Bond Universal ou OptiBond FL, aí você não corre tanto esse risco. Mas lembre-se que vai ficar uma camadinha de adesivo ali na borda. Entendi. Não, eu mudei há pouco tempo, que eu fazia assim. Mas eu tive um curso e eu tive um caso de uma paciente que tinha hipersensibilidade antes e ela ficou com hipersensibilidade depois da cimentação. E quando eu conversei com ele falou que foi por isso. Que foi por isso Não, que a não paciente teve. necessariamente. Você pode ter apertado demais a pressão dinâmica. Não foi por isso. Porque o que muda? Pensa bem. Por que isso ia doer? Ele falou dessa pressão hidrodinâmica na hora da Você polimerização. apertou demais. Ele Mas, disse que na hora da polimerização eu poderia ter algum tipo de tração pelo adesivo estar junto com mas o então, cimento. mas é isso que eu tô te falando. O adesivo já está impregnado. Não tem como você puxar ele de volta. Não tem como você pegar um super E não tem aspirador e como puxar. o A cimento não vai contração. entrar lá junto, ele não vai ocupar o espaço. O cimento cola nele. Aí essa contração que existe, ela não vai conseguir puxar o adesivo para fora. Entendeu? É, é, no frigir, o ideal seria que a gente conseguisse fazer isso se não tivesse esse outro efeito. Eu também gostaria de fotoativar o adesivo antes, né? Mas tem esse efeito que é muito clássico de acontecer. Toda vez que a gente vê linhas escuras, é porque isso foi feito. É muito comum os adesivos eles têm um pouco de viscosidade, os melhores adesivos. E aí eles acabam deixando essa linha, e essa linha fica escura. Uhum. Se você pegar uma película de adesivo polimerizado, pega uma placa de vidro, põe uma gota de adesivo, põe outra placa em cima e fotoativa. Vai dar uma película de adesivo. Põe ele dentro de um copo de água e olha, um mês depois, está todo preto. O adesivo se hidrolisou. É isso que acontece na boca. Quando você põe o cimento, né? Você põe o cimento direitinho ali, o que você acontece? Você expulsa esse adesivo que está na margem. E na margem vai ficar o quê? Cimento. O cimento, tudo bem, ele pode ficar exposto na margem. Entendi. Tá? E na faceta, Agora, o que causa dor é apertar demais ou fotoativar quando você está apertando. Né? Você tem que colocar com calma, deixar esse cimento fluir
ir lá de novo, passar o dedo, ver que tá tudo bem certinho, tirar os excessos, com calma, e depois você fotoativa. E aperta na hora da fotoativação? Não, jamais. Porque a gente tem discussões, às vezes, nos Não, você cursos entre pode até, dentistas, né, você sobre pode possibilidade de até, bolha. você pode até pegar uma sondinha de leve e apertar de leve, né? Mas nunca ficar pressionando durante a fotoativação. Isso causa dor, né? Porque isso aumenta a pressão hidrostática, que pode causar uma pressão na polpa e pode doer. Sim. Então você põe, deixa ela se assentar. O que que acontece? Quando você põe a faceta com cimento, ela escorre, mas depois ela abre um pouquinho. Por quê? Porque o cimento empurrou ela de volta. Aí você espera, depois você vai lá e passa o dedo de novo. Eu passo o dedo assim, ó. Que é pra quê? Que é pra faceta ficar bem adaptadinha. Entendi, entendi. E na faceta também tu coloca adesivo nela? Sim, Sim, você pode então colocar nós temos adesivo sem adesivo fotopolimerização na peça, no dente e o cimento no ar. meio. Isso. Tá, Porque daí entendi. você aumenta, né, a chance. O que que penetra mais no microporo? O cimento ou o adesivo? O adesivo, que é mais fluido. Então você aumenta muito a chance do quê? De que ter uma ótima adesão. Por isso que é bom passar na faceta também. Um adesivo com silano. Legal, legal, Shein. Adorei o papo todo. Estamos chegando pertinho do final do episódio aqui. Eu tinha Né? mais Estamos falando tanta bastante. coisa para te perguntar. Ainda estava pensando aqui que a gente estava O conversando. ouvinte não aguenta, é muito tempo. Eu vou te fazer só mais uma, tá? Que a gente Pode estava perguntar. conversando antes da gente começar sobre Ainda um bem que você não assunto perguntou bem. nada difícil. Ah, não, mas pelo amor de... O que que vai ser difícil para ti aqui com esse tempo todo de estudo? Vai ser difícil falar alguma coisa que tu não consiga responder. Mas esse assunto eu acho bem legal, que é a questão do escurecimento da resina que tem cores clareadas, né? Então a gente estava conversando um pouquinho sobre isso e tu estava me explicando por que a resina com cor clareada ela tem um potencial maior de escurecer. Primeiramente, é a percepção visual mesmo. Tudo que é branco, né? Você compra por exemplo, eu tenho um tênis branco que eu uso para trabalhar. Tenho alguns. E qualquer manchinha eu percebo. Então tem a percepção visual. Algo que é muito branco, qualquer alteração na sua cor já é perceptível. E nós tomamos café, nós tomamos vinho tinto, nós temos a placa bacteriana, e isso marcadamente já muda. Qualquer cromóforo que tenha sobre a superfície da resina. As resinas, elas usam iniciadores. Iniciadores são colocados para serem ativados pela luz e reagir. Esse iniciador reage com uma mina para desencadear o processo de polimerização. Para a resina ser mais branca, eles tiram muito desse iniciador. Eles colocam um iniciador ou um iniciador diferente, como a propanodiona, mas o principal iniciador para nossa luz, que nós usamos no consultório, que todos os dentistas têm, é a canforquinona. Essa canforquinona é amarela igual um açafrão. Ela é muito amarela. Então eles põem só uma porcentagenzinha. E aí, mesmo assim, ela já deixa a resina com um pouquinho mais amarelinha. Então eles tiram o máximo possível dela, para ela ficar mais clara. Que então o que acontece? Ela dificulta o seu processo de polimerização. Então, uma resina bem clara, você precisa de mais tempo de fotoativação. E o que todo mundo faz? O que todo mundo não, desculpa, a maioria faz. Fotoativa da maneira convencional. Então você me falou que você fotoativa por 40 segundos. Perfeito. Mas a maioria fotoativa por 10, 15 segundos. E olha lá, com um fotoativador, meia boca. Eu tenho experiência com aluno em todos os cursos, eu vejo, a grande maioria tem fotoativador muito deficiente. Os fotoativadores bons tem que ter no mínimo 1000 miliwatts por centímetro quadrado, tem que abocanhar o dente todo com a luz e tem que ficar ali no mínimo 20 segundos. Nas brancas mais opacas, 40 segundos. Então elas são subpolimerizadas, elas mancham muito mais fácil. E mais clara ainda, quando a resina é mais amarela, ela mancha, mas você não vê muito. Poxa, eu percebo uma diferença. Eu fotoativo por 20 segundos, depois boto gel hidrossolúvel e fotoativo Isso, mais 20 ainda. Por mais perfeito. que eu saiba que eu vou desgastar. Eu fico pensando, vai que na interproximal eu não desgasto, sei lá, então boto gel. Isso é a perfeição. Mas eu tenho uma sensação realmente que é como se o valor diminuísse um pouco nos primeiros 6 meses. Ali. Depois eu não percebo mais tanta diferença. Mas nesses primeiros 6 meses eu tenho essa sensação. Já é esse efeito dessa resina branca? Ela, infelizmente, ela muda de cor. Qualquer resina muda de cor.
Dani, qualquer resina. Infelizmente. E elas perdem o brilho também. Sim. Por mais que você dê o polimento excepcional, se você depois secar, na próxima visita do paciente, você vê que esse brilho já foi para o espaço. Isso é uma característica das resinas compostas, né? Tem gente que fala, eu passo um glaze, e é tudo conversa furada. Eles não aguentam, eles não duram. A cerâmica aguenta o brilho porque eles aplicam vitrificantes superficiais que vão no forno. E é outro material, aí ela aguenta o brilho sempre. Agora, a resina não, ela perde o brilho. Só que quando ela é bem lisa, com a saliva, com a película adquirida da saliva, ela continua brilhando. Sim. Então, tudo bem, tá mantendo a estética, mas é só você deixar ela bem lisinha, né? Agora, você vai perceber isso porque ela realmente vai diminuir o valor. Faça uma resina bem branca, bem clara e olhe, daqui 6 meses ela Sim. não vai estar na mesma cor. Se você pegar um espectrofotômetro e medir lá, depois você medir depois de 6 meses, você vai perceber a diferença. Não, e hoje eu já tenho um pouquinho mais de tempo com a resina, né? Tá? Eu faço desde a época da especialização, então eu já tenho uma certa percepção do meu paciente que é muito exigente. Eu já vejo aquele paciente muito exigente com branco, eu já digo, olha, esse branco não vai durar, então faz cerâmica. É, Porque eu já vejo que aquela pessoa, ela quer aquele branco, eu sei que não vai, eu vejo que não dura aquele branco daquela não forma. dura. Ele não dura, ele perde mesmo o valor. Na hora ele até fica muito bonito, ele é bastante branco, mas ele é um polímero e essas características. Cientificamente, eu não consigo te explicar, né? É, quando a gente pergunta para os químicos que trabalham, teve um químico da Voco que estava ali comigo agora no congresso, fiquei conversando com ele, e as perguntas que são segredo industrial, eles não falam para a gente. E a gente não formula a resina composta. O que a gente sabe é do uso dela. Agora você vai me perguntar por que que essa resina branca, eu sei, eu te expliquei o porquê que ela tem uma tendência, né, a se escurecer mais rapidamente e a percepção. Agora, o que que acontece exatamente que essa cor muda um pouco de valor, mesmo você fazendo tudo certinho, pode não ser só isso, pode não ser só a questão do iniciador, pode ter outras coisas envolvidas que eles não querem nos explicar, ou não, ou é um segredo comercial que eles não falam, entendeu? Agora, eu não conheço nenhuma resina super branca que permaneça com a mesma cor de 6 meses depois. Não É conheço. triste, eu acho um pouco triste, Chain, porque, poxa, se vende tanto isso na internet, gente. Como se É, tivesse essa durabilidade. como esse rapaz, que ele não aceitou nada que a gente fizesse super branco. E aí ele falou: eu encontrei uma dentista que vai fazer mais branco do que isso. Eu falei: então tá bom. Então você vai vir aqui e vai me mostrar, porque eu quero aprender com essa dentista. E eu sei que era uma propaganda enganosa. Eu sei que ele também vai ficar frustrado. Eu tenho certeza, ela não sabe o problema que ela comprou. Que ela disse que ia conseguir fazer uma, né, bem branca, etc. Ou só se fizer uma cerâmica absurdamente branca, muito espessa, que aí realmente pode ser que fique, mas ia ficar Mas a tão feio. cerâmica, né? É, cerâmica. E ia ficar tão feio, né? Porque a cerâmica você consegue. Você pega uma zircônia monolítica, por exemplo, se você for fazer coroa, e você consegue um brancaço giz, né? Que é, inclusive, quando ela não está totalmente sinterizada, e você consegue. Com o de silicato de lítio, eu nunca vi tão brancão assim, né? Como ele queria. Mas eu já fiz laminados muito brancos com de silicato e mantém a sua cor. Esses não mudam a Sim, cor. sim. Então, assim, se você quiser algo com garantia, você tem razão. Fala para o paciente fazer a cerâmica. Outra percepção que eu tenho é que a cerâmica, tipo, uma cerâmica BL2 e uma resina BL2, a cerâmica parece mais branca e de uma forma mais natural. Depende do ceramista, né? Depende do ceramista. Porque quando você põe uma BL2, a cerâmica tem muito mais ciência, né? A indústria está bastante envolvida com ela, do que na resina branca. A resina branca eles não tem mesmo a tecnologia. Então, o brilho faz com que ela fique mais natural. E uma resina bem branca, você não consegue dar esse grau de brilho. Então, o brilho da cerâmica faz parecer ela mais natural. E outra coisa é a fluorescência. Uhum. A fluorescência de algumas resinas, de algumas cerâmicas, é muito mais alta. Ó. Ela chega a fluorescer. Então, o que é fluorescência? Né? É a emissão de luz quando ela é sensibilizada por outra luz. Então, aqui, se nós estamos conversando com essa luz branca aqui, um dente que é fluorescente, ele aparenta ser muito mais branco. Uma resina que tem resinas no mercado que não tem nada de fluorescência. E aí você olha, o dente está meio apagado, apesar de ser um brancão. E já uma cerâmica que tem alta fluorescência vai parecer muito mais branco.
Então, isso que você vê que algumas cerâmicas aparentam ser mais brancas e mais naturais, é muito relacionado com a fluorescência. Essa propriedade que eles conseguem colocar nas cerâmicas e muitas vezes nas resinas fica um pouco mais complicado de acrescentar. Perfeito, perfeito. Chain, deu show. Eu falei, eu amo falar de odontologia e te confesso que biomecânica e biomateriais, assim, é uma área. Eu tô com meu filho, já tá com 3 anos, né? Já, Então meus parabéns. Obrigada. Faz uns 4 anos que eu tô meio afastada, assim, de voltar a estudar e eu tô louca para fazer alguma coisa. E quem sabe seja na parte de biomateriais, porque eu gosto de entender como é que o material Você sempre foi funciona. muito interessado. Meus parabéns. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Mas a gente segue aprendendo. É. Estamos no caminho, né? Nem perto dos teus 35 anos aí, né? Não, mas não conta. Isso é só nós que sabemos. Então, Chain, mas eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu sei que tu tem uma vida muito corrida, né? Da época que eu te conhecia já, eu sei quantos cursos tu dá, por onde tu anda, assim. Eu sei que tu gosta da odontologia, mas tua vida não é só odontologia. Não, Então, não. assim, como é que tu relaxa? O que que tu faz no teu tempo Eu fora jogo odontologia? tênis. Eu sou Hum, apaixonado por tênis. Infelizmente, eu não consigo jogar no nível que eu gosto, né? O tênis, ele é fantástico, porque ele tem uma dificuldade bastante grande para você subir de nível. É muito difícil, né? Você tem que treinar bastante. E ele é um esporte muito técnico. Eu adoro jogar tênis. Ontem, por exemplo, eu fui às 9 horas pro clube, eu fui jogar com a minha mulher, nós jogamos das 9 às 11. Saímos de lá, mas assim, extasiado, assim, sim. sabe? Parece que estávamos novos, né? Então eu jogo tênis, eu gosto muito de tênis. Eu gosto dos meus 2 cachorros também. A gente tem 2 bulldogzinhos. Então é o que eu procuro fazer para me relaxar, só de olhar os bichinhos a gente já gosta muito, né? Mas o que eu faço para relaxar é isso aí. E gosto de ter os amigos, graças a Deus eu tenho muitos amigos. Como você também, a gente senta para tomar uma cervejinha, né? Sim. Isso aí é bastante bom também. E atividade física, Chain? Tu faz alguma Eu coisa de faço atividade? uma vez por semana, eu faço o Pilates, que eu, por favor, façam. Isso é fantástico para nossa profissão, Também né? faço, também Eu faço. não tenho nenhum problema de coluna, absolutamente nada, não me dói nada, porque eu acho que esse uma vezinha por semana já me salva, né? E o tênis é uma excelente atividade física, tá? É uma aeróbica de altíssima intensidade, você fica correndo atrás daquela bola igual um maluco, não tem noção, né, o que você corre. Se você fosse ver a E tu faz uma quantidade. vez na semana, Não, eu duas? faço 4 vezes na semana. Ah, tu faz Geralmente eu jogo segunda, bastante. terça, quarta, quinta, né, aí sexta não. E sexta eu tô sempre dando aula por aí, daí eu não faço. E além do tênis, eu vou agora comecei a academia, né, mas assim, meio de leve, meio de leve. Faz parte. Também Tem é que fazer, fundamental, né? né, o Aham. meu urologista disse que é fundamental para homens e mulheres, principalmente no segmento nosso inferior, né, Sim. para as pernas. Ele falou: "Olha, a tendência é termos uma longevidade maior, mas você pode ver que as pessoas estão ficando velhas e com muita dificuldade de locomoção, porque nunca exercitaram com pesos, né, a parte dos membros inferiores. Não adianta caminhar, não adianta caminhar, tem que fazer alguma coisa de peso ali". Então, tá passado o recado aí para os colegas que Ô, ficam só Chain, sentados naquela cadeira lá. eu vejo isso, falo isso muito com meu pai agora também, sobre essa questão de fazer academia, mas, né, deixamos. Ele eu não É convenci chato. ainda, não convenci ele É, ainda a fazer, tem gente mas que gosta. Eu acho que é bom, não é tão ruim. Mas até ir na academia é um transtornozinho. dizem que um dia acostuma. Eu tô É, esperando também esse dia que a gente mas a vai gente tem que acostumar. acostumar, É, faz parte, é vital para nós. é verdade, é verdade. Vou te fazer algumas perguntinhas agora, vamos ver se tu vai conseguir. Eu vou te citar o. Tu vai conseguir, com certeza tu vai conseguir, né? Eu vou te citar alguns materiais, eu quero que tu me diga o primeiro material que tu pensa que pra ti é o de escolha, tá? Então vamos falar, um adesivo, Scott bom de multipropósito. tá? Um cimento para cimentação de lente. Eu gosto muito do Alcem Vinir da FGM, eu acho que ele é um cimento bastante bom, eles aperfeiçoaram muito. E eu gosto bastante também do cimento da Ivoclar, né, que foi o pioneiro disso, que é o oh meu Deus, agora me faltou o nome dele. Não é o Variolin? O Variolin, que é LC. Uhum, Espetacular, mais fluido também. São os 2 que eu mais uso. tá. Cimento dual. Cimento dual, o Alcencor melhorou bastante também da FGM. Eh, o Bisfix da Voco Bisfix. é excelente, muito bom cimento. E claro, por que não, né, o 200 da 3M. Resina de resistência.
Vamos dizer para posterior. Clearfield APX é uma resina espetacular de resistência. É, eu uso também a Vitra da FGM, a Z350 da 3M, que é muito boa também. Você pede um, né? Eu falo dois, Não tem três, né? problema. As referências para ti, É, que é o teu uso clínico, é isso que eu quero saber. e a Voco tem uma chamada Grandioso, que é uma resina excelente Já ouvi também. falar dela também. É. Tá, e resina de cobertura para faceta, dentes anteriores. Olha, Vou falar a de brilho e durabilidade aí. Estelite Ômega e Palfic. Tem, né? Que É, coisa, né? elas são espetaculares, né? Essas duas resinas aí para a gente conseguir aquele efeito maravilhoso. Eu gosto das outras resinas, respeito, mas você quer o top, tem que ser essas duas. E para a gente terminar, Chain, que conselho que tu dá para os dentistas que estão se formando agora, com essa loucurada que tá essa nossa vida de recém-formado? É, conselho, né? Conselho sempre é uma coisa muito difícil de dar. Se eu pudesse dizer, eu digo isso para a garotada lá da 10ª fase, quando estão se formando em odontologia da Federal, eu digo para nunca desanimar. O primeiro momento é difícil. Foi difícil para mim. Isso 36 anos atrás. Eu lembro quando me formei, a dificuldade para conseguir um bom emprego, de um bom trabalho. Só que aparece, logo aparece. A gente vai galgando e vai aparecendo e a gente vai crescendo muito dentro disso. Então, uma coisa chamada perseverança. Perseverança é muito importante. Manter sempre a mente positiva. E às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Você tem que buscar em outros locais, não ficar dentro, né, de um nicho muito pequenininho. E não aceitar esses subempregos, pelo amor de Deus, né? Nunca. Porque isso deprime a gente, né? Esses alunos da Federal, puxa vida, passaram por um processo seletivo, são excelentes alunos. A escola é muito boa, eles não podem aceitar um emprego que paga tão pouquinho para eles, né? Então, jamais aceitar isso. E é isso que eu tenho para falar. Que as coisas são um pouco difíceis no começo, como é para todo mundo. Como em toda Sim. profissão. Uhum. Me fala uma profissão que não é difícil. Qual profissão que a gente sai e já encontra um emprego perfeito, assim, já ganhando bem? Nenhuma delas. É que existe, eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu me formei, a gente tem uma certa ilusão, né? Por exemplo, sai do 2º grau, tá, vou entrar na faculdade, é o auge da minha vida. Então, pô, me formei na faculdade, tu tem, meu Deus, vou me formar, vou ficar rica, agora é só festa. É. É uma certa sensação que a gente tem que, como tu chegou no topo da montanha, daqui pra frente, pronto, agora é só... Não, agora é que Não, tu vai descer e não, começar de novo. agora é o momento da frustração. Sim. Agora é o momento que pô, você caiu na real, encontrou um mercado de trabalho difícil. Alguns têm um pouco mais de facilidade, já tem uma clínica, já tem um pai, já tem. Outros não, mas cada um vai encontrar seu caminho. E daqui 10 anos vocês vão ver que vocês vão estar super bem. Agora, não é mais aquilo, né? Daqui 1 ano eu vou estar comprando um Mercedes. Não, não é assim. Né? Tem que ir devagar. Trabalhar, mas vão ver que tem rendimento, se as coisas vão funcionar. Eu tenho certeza absoluta disso. Sim, Tá bom? muito, muito, muito De nada. obrigada, tá? Nossa, que papo massa. Como eu te falei, se tivesse mais tempo aqui, eu A gente ficava... fala, né? Nossa Senhora, Tem Deus que o ver livre. quem fala Ainda- mais. Meu Senhor, tá? Muito Por obrigada por ter te nada. disponibilizado, tá? Foi um papo muito legal, espero que vocês gostem, galera. Espero estar trazendo cada vez mais pessoas de relevância dentro da odontologia, de uma forma multidisciplinar, que foi a ideia que eu tive a princípio, de trazer profissionais de outras áreas também, para estar agregando para a gente aqui. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tá? Aproveitem, curtam aí que o Chain deu aula aqui, gente. De graça para vocês, né, Chain? Se quiserem acompanhar o Chain aí nas redes sociais ou algum curso, como já comentamos, ele dá aula na IEAPON, que é em Porto Alegre, e dá também em Balneário Camboriú, tanto aperfeiçoamento em estética, que a meu ver, tá? Para mim foi muito interessante, porque quando a gente vou dar a minha dica agora aqui, né, Chain? Quando a gente é recém-formado, muitas vezes tu abraçar uma especialização de um primeiro momento, tu não vai conseguir retirar tudo dela porque tu não tem experiência ainda. Então, muitas coisas tu vai aprender e às vezes vai esquecer porque tu não pratica tanto no consultório. Então, eu gostei muito. Eu acho que eu entrei na atualização, eu estava com uns 2 anos de formado, eu acho. Então, eu trabalhei um pouquinho, até fiz um aperfeiçoamento em cirurgia oral, mas eu entrei, fiz 1 ano de aperfeiçoamento em estética e depois eu fui para a especialização. E eu achei muito bom. Porque já me abriu muito os olhos para a especialização e eu acho que eu consegui aprender mais com isso. Então, é o que eu diria para o pessoal também, para tentar seguir um caminho, escolher uma área, né? E tentar fazer um curso menor e depois abraçar uma especialização aí. Mas está aí para vocês, gente. Galera, aproveitem, tá? Beijos e até a próxima. Obrigado. Um abraço para vocês. Obrigado, Dani.